muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, acreditem, a presença sempre magnânima dele, Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Literatura. E hoje, senhoras e senhores, vamos lançar a pergunta: por que devemos ler Franz Kafka? E nesse podcast, ela, sempre ela, a nossa barata voadora e falante, Cecília Garcia. Cara, assim como a metamorfose foi uma ótima abertura. Nossa, foi genial, meu Deus do céu, socorro, cadê? Pode pular, não precisa falar mais nada, cara. Sejam bem-vindos a mais um 30 Minutos, seu podcast meio besta de literatura. Na apresentação dessa vez, eu, o Beber, o editor desse episódio gigante e infindável, que levou bem mais tempo pra montar do que eu achava há 2 meses atrás. Quem dirá há 3 meses atrás, então, quando eu de fato comecei esse episódio. Mas todo mundo sabia que o episódio meio besta do 30 Minutos era pra ser um marco nesse podcast. Só que nessa conjuntura toda da situação, que não tá todo mundo no clima, não tá todo mundo lá pra cima pra sair festejando, a gente decidiu fazer a segunda opção mais interessante. Algo que de fato a gente nunca tinha feito aqui no 30 Minutos. Então esse é o primeiro compilado do 30 Minutos. Um compilado para comemorar a história do podcast e que talvez ajude você a relembrar um momento mais tranquilo da sua vida. Esse episódio então é um compilado dos melhores momentos desde o programa 1 até o 150. Ou então faz o 30 Minutos que muitos ouvintes ainda sentem saudades, onde chegamos a ter alguns episódios a formação de Vilto Reis, Gustavo Magnani, Cecília Garcia Marcon e Jefferson Figueiredo. São episódios que vão de outubro de 2013 até outubro de 2016. Então 4 anos de podcasts condensados pelas próximas 3 horas. Talvez não seja esse um bom episódio para apresentar alguém ao podcast, mas é uma boa opção caso você esteja com aquela vontade de maratonar os episódios antigos, mas não sabe muito bem pelo que esperar. Afinal de contas, apesar de ser o mesmo podcast, as pessoas que vocês vão escutar hoje não são mais as mesmas de hoje em dia. E essa fase em especial, antes mesmo até do podcast ser mantido pelo apoio de vocês ouvintes. Que, como vocês sabem, hoje o 30 Minutos só continua, mesmo aos trancos e barrancos, graças ao apoio de quem vai mês após mês e nos apoia através do Padrim e do PicPay. E a todos vocês que apoiam eu só posso agradecer pela paciência, pois foi uma demora muito grande até esse episódio finalmente sair. Agora, antes da gente começar, eu separei algumas informaçõezinhas aqui do 30 Minutos para vocês não saírem daqui sem aprender nada novo também. Como alguns já sabem, o 30 Minutos começou a ter um financiamento coletivo em 2016 e até hoje acho que foi a melhor decisão do podcast, pois a gente continuou fazendo graças ao interesse de vocês em continuarem escutando e continuarem apoiando. Em cada um dos 3 backups, 2 servidores e 2 HDs, que inclusive tá dando problema, eu tenho que trocar, os 332 episódios publicados de 30 Minutos ocupam apenas 10 GB. Não é um podcast que ocupe tanto espaço assim. Então se você quiser ter a coleção inteira do 30 Minutos antes que a hecatombe aconteça e você não possa mais baixar, vai ocupar ali 10 GB do seu HD. Mas se você baixar todos esses 10 GB e começar a escutar hoje, às 213 horas publicadas, você consegue terminar o podcast em 9 dias e meio, se não dormir e não fizer mais nada além de escutar o podcast. São 213 horas, sem contar os 2 únicos episódios extras que temos no feed. Um que é uma leitura de comentários do programa 266, não julgo o autor só pelo livro, e teve um extra em maio de 2016, onde agradecemos também aos primeiros apoiadores do 30 Minutos. Mas além desses episódios, o 30 Minutos chegou a ter outros 3 programas extras publicados. Um que talvez vocês lembram por conta da minha voz foi o Hora Alucinógena, que era um podcast de variedades que teve 10 episódios publicados. O outro foi o Vira Garrafa, um programa de humor que teve 3 episódios publicados e foi tão bom, mas tão bom, que eu tenho uns trechos dele até nesse compilado aqui.
E por último, a gente teve o Meia Hora, que ia ser um programa de entrevistas, mas que acabou tendo ali só 2 programas. Só que o 30 Minutos em si não foi o primeiro programa de Vilto Reis no Senhor. Esse programa surgiu, na verdade, como uma solução depois dele encerrar o Literatus Cast, que foi o podcast do Homo Literatus que durou seus 26 episódios. O 30 Minutos foi lançado e passou a existir na época por conta de 2 sites que publicavam ele. O finado Literatortura, que hoje existe apenas como páginas nas redes sociais, e o Homo Literatus, que agora está com uma equipe nova, chefiada pelo Mário Felipe Cavalcante. E da galera que vocês conhecem aqui pelo podcast, só eu e Nicole Aires ainda temos algum envolvimento com o site. Hoje o 30 Minutos tem um site próprio, o 30minutos.com.br, onde vocês podem ouvir os episódios e os apoiadores podem logar no site para escutar uns conteúdos extras. Até o momento tem 43 conteúdos extras, incluindo alguns trechinhos que vocês vão escutar nesse episódio. E, se tudo der certo, em outubro desse ano completamos 8 anos de podcast. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, novamente, eu não tenho a presença sempre magnânima dele, a gente não expulsou ele do podcast, mas tenho aqui a presença de Cecília Garcia. Euzinha da Silva. Gustavo está fugindo de mim, tá, gente? Eu acho que ele tá me boicotando, eu já tô encarando esse sumiço dele como pessoal, tá? Tendo dito isso, tenho que anunciar a presença do querido co-editor do Homo Literatus, um gracinha que assumiu o lado do bem nesse podcast, Jefferson Figueiredo. Muito obrigado, eu gostei do Gracinha. Acabei de conhecer a Abby, que eu não sabia que ela existia aqui no podcast. Eu encarno ela de vez em quando, o espírito baixa. Gracinha! Queria agradecer a oportunidade de participar do cast, mesmo que seja uma oportunidade que apareceu nos últimos minutos, mas eu gostei muito. Queria agradecer ele estar aqui e querer marcar uma posição já. Tudo que o Vilto disser, eu sou contra. Nossa, cara. De um lado, a gente não gosta de admitir que consumimos certo conteúdo que, vamos dizer assim, não está dentro do nosso nível, não nos colocando no status de pseudo-intelectuais ou tal. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente se negligencia dizer leitores de determinadas obras ou admiradores de determinado conteúdo, porque as pessoas podem nos achar meio pedantes. Porque, assim, é engraçado como a gente tem essa confusão, né, na sociedade. A gente quer meio que encontrar um meio termo, né? Nem parecer pedante e nem parecer tão populesco, vamos dizer assim, né? Mas entrando no nível de pagação de mico do Gustavo, já que o Gustavo admitia que gostava de Daniel, eu adoraria ser uma mosca e estar dentro do carro do Gustavo enquanto ele cantarola Daniel, sabe? Pra todo mundo. Eu acho que valeria a pena, seria um momento muito interessante. Não, a única coisa que eu queria te falar em minha defesa é que Daniel foi só força de expressão, tá? Eu não gosto do Daniel, não. Eu gosto mesmo do Bruno e Marrone. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Não tem problema gostar do Daniel. Ele ficou com vergonha. É minha paixão de criança. Ó, eu queria até ficar aí assistindo o The Voice só pra ver o Daniel, cara. Eu odeio o Daniel no The Voice e eu não gosto muito das músicas dele. Não, eu odeio a Cláudia Leite, gente. Nossa, eu assisto só pra xingar ela. É um prazer, é uma catarse pra mim. Não precisa negar, Gustavo, que você tem um post do Daniel de cueca no seu quarto. Fique tranquilo. É o Bruno e Marrone. Não, essa foi a revelação do podcast, cara. Gustavo, você se superou. Nós vamos falar deste livro que é um best-seller, que muita gente deve ter se chocado ao ver que o 30 Minutos vai falar desse livro, mas ao longo do programa falaremos de nosso motivo aí para tratar dessa obra de um cara que eu acho o sobrenome dele impronunciável, e para isso eu vou chamar a linguista Cecília Garcia para me ajudar. Isso só comprova que eu já falei que toda vez que a coisa é capciosa o Vilto me chama, apenas. Eu acho que deve ser ou Chbosky ou Chbosky, provavelmente. Steven Chbosky. Sei lá, eu sei que esse cara avacalharam o sobrenome dele. Mas, assim, a gente vai falar um pouco do filme e do livro, porque o autor do livro é o diretor e roteirista do filme, cara. Eu achei isso simplesmente surpreendente. É o cara que corre, sofre a falta, cobra a falta, cabeceia e sai comemorando, tudo junto, entendeu? Ele não fez algum papel no filme? Só pra saber. Acho Nossa, que eu saiba, não.
Ele tem uma cara meio esquisitona, assim, ele lembra um pouco a esquisitice do Stephen King. O Stephen King eu sei que vocês o amam, mas ele não é exatamente uma figura fisicamente carismática, vamos combinar. Ele dá medinho, sim, é uma figura bem sinistra. E o Chbosky também, né, é bem... Como é que eu posso dizer? Não, ele é meio sinistro, sim. Ele é meio sinistro. Depois dá pro Filtro colocar uma foto aí pra vocês olharem, que na verdade o Chbosky ele dá hashtag sinistro, apenas. Eu juro que neste momento eu estou pesquisando pra ver, não, acho que ele não fez nenhum papel no filme. Não, mas era só o que faltava, né? O cara produz, escreve o livro, escreve o roteiro do livro, produz o filme e dirige o filme. Tá bom, né, Filtro? Deu já. Eu li um livro do Crepúsculo, porque eu gosto de ler as coisas antes de falar mal. Eu não gosto de ter uma postura, é ruim. Ah, mas você leu? É ruim. Mas você leu? Não, é ruim. Eu não gosto de ser assim. Então tudo eu leio. Então eu li 50 Tons, achei uma droga de cara. Li Crepúsculo, achei uma droga de cara. O que eu li, gostei e tenho a confessar é ainda pior. Nossa! Gente, então, eu vou falar de uma vez, porque, né, tem que ir logo e tem que falar. Provavelmente vocês não ouviram. Peraí, deixa eu preparar a risada. O nome da autora. Pode ser que sim, porque ela é a autora a mulher mais bem-sucedida do mercado editorial, o que já é um problema, né? Mulher que mais vendeu livro na história do mundo inteiro. Medo. Cara, você tá de sacanagem. Não, Cecília, você tá de Danielle sacanagem. Você vai citar esse livro. Danielle Steele. Eu pensei que a mulher ia falar de J.K. Rowling, cara. Não. Ela, pela quantidade de livros e publicações e traduções, ela chega a ser a escritora americana, né? Mais bem sucedida. Ela vendeu muito, cara. Enfim, pra quem não tá situado no que é Danielle Steele, se você passou por uma banca e viu aqueles romances melosos em que tem um homem musculoso e as pessoas perdem membros, morrem, sofrem e tem um final bizarro, é disso mesmo que eu estou falando. Quando eu tinha 13, 14 anos, já que essa é a moda do programa, vou contar a história verdadeira. Minha mãe, ela lê bastante Sidney Sheldon. Hoje não lê mais tanto, que aí ela começou a ter outra vibe, hoje ela curte mais não ficção, mas teve uma época que ela lia muito Sidney Sheldon. Só que Sidney Sheldon, pra minha idade, era inadequado, e aí minha mãe me levou na biblioteca lá da cidade e falou assim, eu queria que ela lesse alguma coisa tipo Sidney Sheldon, só que não tão, né, sexualizado quanto Sidney Sheldon. Porque, né, a menina novinha, tal, aqui a carinha dela de óculos, baixinha, branquela, tá vendo? Tem asma, não pode. Aí a moça falou assim, olha, quem lê Sidney Sheldon normalmente gosta de Danielle Steele. Pronto, aí começou a desgraça, li tudo, galera. Li tudo. Vocês não têm ideia, tipo, na época ela tinha 20 e poucos livros, eu li tudo. E aí, beleza, né, gente? Adorava, e nossa, recomendava pras amigas. Gente, são romances assim, pra vocês terem uma ideia. O livro que eu vou citar chama A Águia Solitária. Por que eu cito esse livro? Porque desse eu não consegui me desfazer até hoje. Nunca consegui nem levar ele pra vender no sebo, nem pra trocar por um pocket qualquer. Eu tenho um apego emocional a esse livro, que é a história de um aviador, quarentão, na época da Segunda Guerra Mundial, que se apaixona por uma menina de 17 anos, e ele é um cara que tem resistência a assumir compromisso, e fica fazendo ela de gato e sapato o livro inteiro, e ela aceita tudo, e sofre muito de saudade, de amor, e aí eles ficam juntos no final, basicamente é isso, tá? Então todos os livros dela são, assim, romances extremamente melosos, melodramáticos, e desse aí eu nunca consegui me desfazer. E ainda assim, tem momentos, se eu tô muito sensibilizada na TPM, é quase assim, ele é um pouquinho melhor que Nicholas Sparks, porque vocês sabem que pra mim nada é pior que Nicholas Sparks. É um pouquinho melhor só. E esse foi o livro que uma professora de literatura no ensino médio já me viu lendo. Então eu entrei no ensino médio com 14, tá, gente? Então eu tinha 14 anos mesmo. E ela me viu lendo esse livro e ela falou assim, você gostou desse romance? Acho que você vai gostar desse aqui. E me deu Orgulho e Preconceito. Aí minha vida mudou, né? Aí encontrei Jesus. Olha só. E agora eu quero saber da Cecília, qual que é o livro que ela vai xingar aí, qual que é o clássico que ela vai destruir com todo o seu arsenal aí verbal. Nossa, a expectativa que a galera tem, né? Mas beleza. Então, eu já falei mal desse livro anteriormente também. Como algumas pessoas que leem os meus textos sabem, que me conhecem sabem, eu gosto muito de literatura inglesa, especial literatura inglesa do século XIX. Tanto que eu estudo Jane Austen e tal. E é a minha pegada mesmo, é o que eu gosto de estudar. No entanto, existem são três na verdade, mas duas são as mais famosas irmãs, que, enfim, né, eu não consigo engolir. Tem uma delas que eu até gosto, mas tem outra que é insuportável, que pra mim é a Emily Brontë, com o seu Morro dos Ventos Uivantes. Eu não suporto
esse livro, eu não gosto dos personagens, eu não gosto da história, eu não gosto do melodrama, eu não gosto do enredo, eu não gosto do começo, eu não gosto do meio, eu não gosto do final, eu não suporto esse livro, eu já li ele 3 vezes. Ou seja, dificilmente a minha opinião vai mudar. Não, sabe quando assim, ó, eu li quando eu era novinha, aí achei uma droga, falei, não, vai passar. Aí eu li na faculdade, tipo, primeiro, segundo ano de faculdade, uns 4 anos depois, não deu. Ano passado eu li de novo, eu falei, gente, que porcaria, eu não gosto desse livro, não adianta. Esse Heathcliff com essa Catherine pra mim, ainda bem que morreram os dois, e era isso mesmo que eu queria que acontecesse. Nossa, que ódio. Sabe? Nossa, o livro pra mim não passava e a leitura não fluía, e aquele Heathcliff que, nossa, putz, o cara é extremamente rancoroso, e aí você vai entrando meio na vibe do cara, você começa a ficar meio de mau humor, é um livro que te deixa de bode, sabe? Você lê o livro e fala assim, nossa, que desgraça, então eu não suporto esse livro. E a Cecília iria gravar conosco hoje, mas ela ficou praticamente sem voz, ela tem problemas respiratórios e não pôde gravar com a gente. E no outro dia que ela poderia gravar, que seria no sábado, era justamente o dia que ela viajaria para São Paulo, olha gente, que bonito, para conhecer pessoalmente o senhor Gustavo Magnani, gente, na Bienal. Eu fiquei emocionado com isso, assim, eu falei, não vamos gravar nesse dia, pode ir, Cecília. E tire fotos obscenas com o Gustavo, que a gente vai botar no post, eu falei bem isso pra ela. Gente, eu aqui, como amigo da Cecília, gostaria de dizer, Vilto, menos. E, gente, o Vilto me contou essa história antes, e eu só tenho uma coisa a dizer. Eu sou da teoria que o Vilto matou os dois e enterrou os corpos. Tudo bem. Temos a Cecília pós-Bienal, como eu havia comentado, e pós ter conhecido o Gustavo Magnani pessoalmente. Então, Cecília, rapidamente, como é que foi essa experiência? Lembrando que tem foto no post disso. Pois é, gente. Então, eu realmente sou anã igual a foto. O Gustavo não é tão alto assim, tá? Não dei o crédito pra ele, sou eu que sou muito pequena, tá? A estatura dele é mediana, como de boa parte dos brasileiros. A gente se encontrou, eu tava na fila pra ver a Palmeirinha. Ai, que legal! Eu ia ver a Palmeirinha, tava na fila e o Gustavo chegou, me deu um susto. Eu tava comendo crepe e eu quase enfiei o palito no olho, né? Por causa do susto. E aí, isso é verídico, eu tomei um susto. Ele ficou rindo da minha cara. Não, imagina. Eu tipo, cheguei com o crepe na mão, né? Gordinha, baixinha com o crepe na mão. Eu sou um clichê que fala, né? Nossa. Aí a gente ficou conversando um pouco, a gente tirou algumas selfies, mas aí a Palmeirinha chegou e com certeza ele é mais legal que o Gustavo, porque ele é mais legal que todos nós juntos ao mesmo tempo agora. Palmeirinha é rainha. Então foi bem legal conhecer o Gustavo. O Gustavo tava de partida pra Disney. Então a gente vai poder zoar muito o Gustavo quando ele voltar. Gente, sério, é um prato cheio. Eu falei, Gustavo do céu, Disney, você fala isso pra mim ainda. Então quando a gente voltar, eu sugiro inclusive que a gente faça um cast de contos de fada só pra cornetar ele. Cara, esses mitos gregos sempre me deixam na bad, sério. Tipo, os deuses eram seres malignos e bem desocupados. Olha o tipo de castigo que eles dão pro nego, velho. Tipo, você vai empurrar essa pedra até lá em cima, e aí ela vai cair. E você vai empurrar de novo, e aí ela vai cair. E você vai ficar fazendo isso pra sempre. E eu vou ficar aqui assistindo, porque eu sou imortal, e vai ser da hora. Véi, que tipo de crueldade é essa, cara? É muito mal. Eu não acho isso deles, cara. Quem assiste Xena sabe que eles não são assim. Nossa senhora. Nossa. Meu Deus. Olha a fonte mitológica do Milton. Nossa. Xena e Hércules, talvez. Não, né? O Zeus era tão legal, né? Cara, a maior misturança mitológica que existe é a Xena, cara. Meu pai da glória. E eu queria colocar mais um problema na roda, porque ele foi o 15º Nobel francês. E, tipo, a França é o top de Nobel de país. Tipo, ela já ganhou 15, os Estados Unidos, que é o mais próximo, só ganhou 12, entendeu? Então, mas chupa, não é eurocêntrico o negócio, viu? Não, é uma coisa totalmente focada nas minorias. Pode pôr a música cubana, bebê, eu não tô nem aí. É totalmente focado, entendeu? É bem por aí. Assim, ó, é um prêmio que ele vislumbra atingir o mundo inteiro. Não tem nada a ver com privilegiar o hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, nunca.
Nunca. Isso jamais aconteceria. Eu até defendo o Canadá, acho que o Canadá ganhou um ano passado, mas se tu pegar a lista assim, de quantidade de Nobéis pro país de literatura, o não europeu que tem mais é o Japão, que tem 2, junto com o Chile e a África do Sul, entendeu? O resto, sei lá, tipo, Espanha já ganhou 6, a Itália já ganhou 6, a Polônia, gente, já ganhou 4 Nobéis. Até países mortos já ganharam mais Nobel do que os não europeus, então... Esse que é o ponto também, né? Existe uma questão política forte aí, a gente não pode ignorar. Longe de mim dizer que os escritores não mereceram, não é esse o ponto. Tô querendo dizer que não é possível que na América Latina, ou na África, ou na Oceania, ou na Ásia, existam tão poucos escritores merecedores assim. Então meu ponto é o contrário, entendeu? Não, vai, e é difícil isso. Quando tu pega, assim, tu olha todos os 100 e cacetada lá de prêmios, dá pra contar, dá pra fechar assim em 2 mãos no máximo quem é que não nasceu na Europa, que a maioria são os africanos, e normalmente são africanos brancos, o que é muito estranho, ou se não, eram japoneses, porque Japão era quase Europa, só que ficava lá no ocidente, só tem um chinês, tem um indiano, e tem o Garcia Marques, e tem o... eu esqueci o nome do cara, o Lhosa, e acabou, entendeu? Não tem mais ninguém. O resto tudo, ou tu é inglês, ou tu é americano, ou tu é sueco. Ou tu é de algum outro país menor, mas na verdade tu é europeu, sabe? Tipo, Santa Luzia, entendeu? Ele ficou pronto. Cara, pior que tem uma cidadezinha aqui em Santa Catarina que se chama Santa Luzia. Tem o Nobel brasileiro então, cara. Toca a música do Vilto da praça, cara. Pode tocar. Cara, pior que eu não ouvi essa piada. Não vou falar, não. Vamos continuar. Muita gente nem sabe, assim, que tem um livro, e isso me deixa muito triste, porque eu adoro o Poderoso Chefão. Tanto a versão do Coppola no cinema, quanto a versão literária do Mario Puzo. Então, já introduzindo o assunto, já puxando, já falando aí de uma obra que eu gosto pra caramba. Eu acho o livro legal, mas o filme é muito foda, cara. Os 3 filmes, assim, eu acho que aí que tá a grande vantagem do cinema, cara. O cinema, às vezes, pode pegar um livro que meia boca e transformar num puta filme, tipo o Poderoso Chefão. O Hitchcock fazia isso, ele pegava uns livros às vezes de merda e transformava nos filmes do caramba, cara. O Poderoso Chefão, foi o Coppola, mas é um dos tipos. Ele não é ruim, mas não chega a ser aquela coisa, entendeu? Mas o filme, cara, é de matar. É de matar o coração de tão bom. Vai se ferrar, Jeff. Esse livro é bom pra caramba. Não, o livro é ótimo. Mas eu acho que o Poderoso Chefão é um caso feliz em que um bom diretor encontra um bom livro e aí tal. Agora, às vezes você tem um bom livro e um diretor que não sacou qual é o livro. Às vezes você tem um diretor muito bom e um livro que não sacou, que não é literatura, entendeu? E aí dá treta. Aí é a hora que a gente vê umas coisas que a gente fala, mas por que eu tô sendo obrigado? Aí tem uns caras tipo Kubrick, assim, que eu acho que é um puta diretor. A treta já deu no primeiro minuto do cast. Calma. Não tô calma, eu não vou me acalmar. Não, calma. Deixa eu falar do Poderoso Chefão, vocês já querem mudar de assunto? Olha, eu acho que vai matar o Vilto. Eu quero bater no Vilto. Tá bom, depois eu falo mal do Kubrick. Não, cara, não. Fala, Gustavo. Fala antes que eu quebro a cara do Vilto. Aula de gênero textual, né? Se a gente tivesse num jornal, tem a possibilidade de se ler, por exemplo, uma notícia, que em teoria, seria uma tentativa de imparcialidade ali, né? Agora tem o artigo de opinião, que é a opinião do colunista e pronto, acabou. E a menos que ele incite discurso de ódio, ela não pode ser questionada. E, é a opinião do cara, é a sua opinião, elas podem ser discutidas, mas não colocadas em xeque, né? E aqui é exatamente como se fosse um artigo de opinião, só que falado. Então nós falamos a nossa opinião sobre os livros, o Vilto Gore faz coisas que ele acha que... Porque ele é o chefe, ele acha que ele pode mandar. Aquela bobageira toda. Mas nós não temos a menor intenção de imparcialidade em nenhum dos assuntos. Nunca nos comprometemos com isso. Então, atenção ao equívoco aí, tá? Beijos. Isso aí, eu acho que é bem importante deixar isso claro, cara. Podcast é um lugar onde as pessoas dão suas opiniões. Você obviamente, que tá ouvindo, não é obrigado a concordar com a gente. Pode vir discutir com a gente nos comentários, assim. Mas precisa estar claro que a gente está dando opiniões. Ponto. E sendo dito isso, você continua não podendo falar mal do Kubrick. Isso é verdade. Isso tem razão. Não, vou fazer uma proposta meio doida. Alguém pra adaptar o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago. Mel Gibson, né?
O Scorsese já fez A Última Tentação de Cristo, que é um puta filme do puta livro, e tipo... O Scorsese já tem um filme Mas então, o Scorsese faz tempo, ultimamente ele só faz mais filme de máfia, então... Não vale. Ou ele fez o Hugo só pra dar uma aliviada. O Scorsese é o meu diretor favorito no mundo, e talvez uma das minhas pessoas favoritas, que eu nunca vi nada dele que fosse o contrário até agora. Você tem uns 5 diretores favoritos, mas ok. Não, o Scorsese, ele tem uma coisa de ser a pessoa favorita. Velho, eu vou mandar pro Vilto, eu tenho salvo, de vez em quando eu coloco como plano de fundo no meu celular, uma foto do Scorsese na piscina em cima de uma boia de donut, velho. Você quer um Taxi Driver. Sério, não. É a coisa mais linda que tem, aquele velhinho com cabelo branco, sobrancelha gigantesca, preta, vamos continuar depois donut, velho. Que coisa mais linda. Não tem como dar mais Scorsese. O suficiente com essa visão. Não, é lindo demais. Não, ele é um dos melhores vivos, né, cara? Eu quero perguntar pra vocês, alguém pra adaptar um livro que nunca foi adaptado e muita gente quer adaptar, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Puta. Eu acho que era o Fincher. Não. Eu também acho que não daria muito certo, assim, não é muito tipo de coisa que o Fincher faria, no que daria certo, né? Por exemplo, o Seven, que é um filme que tem uns caras sombrios pra caralho e tal. Pegar uns personagens meio psycho, assim, não é uma coisa que o Fincher faz bem. Não, mas é que o Fincher é um cara que faz filmes de enredo, cara. E o Apanhador não é um livro de enredo. O Vilto me entende, cara. O Vilto me entende. Sabe quem que deveria adaptar o Apanhador? O Steven Chbosky, sei lá, o cara que fez As Vantagens de Ser Invisível. Nossa, velho. Não posso. Puta que pariu. Eu tenho uma ideia de um cara que morreu, assim, que era o Elia Kazan. Ele fazia uns filmes... Ele era um bostão master, mas ele fazia uns filmes muito, muito fodas, cara. Ele fez vários filmes com o Marlon Brando, tipo... não sei os nomes em português, On the Waterfront, essas coisas. Tipo, é muito... Ele era um diretor assim, que sabia pegar essas coisas mais intimistas e transformar e tirar histórias em cima daquilo também. Acho que seria uma ideia legal. Eu acho que teria sido legal se o Truffaut tivesse adaptado, cara. O Truffaut também, eu cheguei a pensar, o Truffaut é um cara assim que tem essa pegada meio... sei lá, acho que teria sido legal, sim. Eu vou lançar um desafio pro Vilto, que eu acabei de lembrar de uma polêmica do Vilto envolvendo esse tema, que a gente tava deixando passar batido. Eu nunca crio polêmica. Vilto, qual livro você acha que o Kubrick poderia adaptar bem? Kubrick ia adaptar bem na mesma frase, sem o não, pra mim é impossível. Puta, eu sou opção, meu nome é Vilto. Não, eu sei que o Kubrick é um puta diretor, mas eu não gosto da estética dele. É uma questão meramente de gosto pessoal. Vilto, ninguém quer saber o que você acha. Que você absolutamente ninguém. Então por que tu me perguntou, então? A gente não quer ser irmão, velho. A gente quer resposta. Eu não quero ouvir teus defeitos, vamos lá. Vai, cara, o livro que o Kubrick adaptaria bem. Puta, cara, que difícil. Vocês querem ir falando alguns enquanto eu penso? Não, a gente quer ouvir você. A ideia é contigo, vamos lá. A ideia é você. Você que é o senhor boicote ao Kubrick. Você que tem que se virar agora. Sério, eu não consigo pensar em nenhum livro. Nossa, nada, não, velho. é que eu tô tentando pensar alguma coisa que combine com a estética Kubrick. Cenas longas. Isso. Não tem nada a ver estética Kubrick, cara. Ele pegou coisas muito diferentes. Vai lá, cara. Então, e daí ele jogou tudo na estética dele. Eu acho que é aí que tá o problema. Mas a maioria dos diretores faz isso, filho da puta. É só o Kubrick que fez isso, filho da puta. Tarantino não, né? Não. Sabe o que eu imaginei uma vez? O Tarantino dirigindo o Grande Gatsby, velho. Sério. Ia ser muito engraçado. O Gatsby não ia morrer só com 2 pipocos, velho. O Gatsby ia morrer, tipo, Pra quem não sabia que o Gatsby morria agora, já sabe, spoiler. Desculpa, gente. O spoiler, o livro tem 100 anos, né? Eu pensei em alguma coisa que eu acho que o Kubrick adaptaria que talvez ficasse legal. Alguma coisa do Hemingway, cara. Não, eu tenho uma ideia muito boa. Adeus às armas, nossa senhora. Não, o Velho e o Mar, cara. O Velho e o Mar eu acho que seria, tipo, quando você se falou, se foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Pode ser. O Spielberg adaptando o Velho e o Mar ia ser mais legal. Nossa, velho, certeza que apareceu pra nada. Ai, gente, é que eu fico bolada, velho. Eu fico bolada da gente ficar falando do Tolkien, do Hobbit. Eu tô um pouco... sério. Quando você é casada com um nerd, você vive Tolkien o tempo todo. Eu sinto como se eu fosse casada com o Tolkien também. Então eu tô um pouco enjoada. Eu vou além na enquete. Gente, vocês querem que o César participe desse programa sobre Tolkien? O César pode me substituir, eu acho. Não, eu quero ver a Cecília chorando na frente do César. Também quero. Responda aí nos comentários. Agora você continua não tendo o direito de falar mal do Kubrick. Tá bom, então vou falar do Kubrick. Você tá completamente errado nisso que você tá falando. Mas eu nem falei ainda, já tô errado.
Olá, pessoal. Iremos fazer uma charada breve aqui do Hobbit. Eu quero saber se vocês estão afiados com o livro, né? Acabei de ler, então vamos lá, cara. Tô emocionado. Super, ó. Acabei de colocar o anel e sumir, tá ligado? Então, eu vou fazer a charada aqui que teria me matado no confronto com o Gollum. E eu deixo pra vocês a resposta dela. Será que eu posso recitar como o Gollum, a charada? Ai, amor, pelo amor Meu de Deus, se tu não for um poeta tão ruim como o Jefferson, pode. Viu, tu vai te foder. Gollum! Não, vou falar normal. Eu acho que é melhor, cara. Agora que eu entendi que ele ia imitar o Gollum. Não, por favor, Bom, então vamos pra charada, gente. Vamos ver se vocês descobrem, reflitam. Um olho azul de um rosto. Vi outro olho no verde do outro. Aquele olho é como este olho, disse o primeiro olho. Mas lá embaixo é o seu lugar. Aqui em cima é o meu lugar. Nossa. Essa é a charada. Valendo! É o cu. Essa é minha esposa. Então, além dessas obras que a gente já citou, tem mais algumas obras assim que a gente leu e nós gostaríamos de citar aqui para ficar de referência, para quem ficou curioso com o jornalismo literário. Eu quero começar sabendo do Jefferson, o que ele vai indicar pra galera. Cara, eu não li muita coisa, mas um que eu li, que eu lembrei, é muito legal. O nome do título o título é o seguinte: é o teste do ácido do refresco elétrico, do Tom Wolfe. Nossa. Alguém sabe me dizer quem ia dizer isso? Quando eu falar sobre o que é, o pessoal vai entender. Isso é jornalismo literário sobre grupo de hippies nos anos 60. Entre eles está o Ken Kesey, que pra quem não conhece é um autor que escreveu o livro do Estranho do Ninho, pra você ter uma ideia. E esse pessoal que circulando num ônibus lá pela Califórnia, pelos Estados Unidos, e tomando uns ácidos muito loucos, afinal isso é anos 60. E ele vai narrando o relacionamento dessas pessoas com o entorno que elas vão interagindo e entre elas, e vai mostrando a questão da cultura ou da contracultura dos anos 60, mas não é aquela coisa descritiva. Ele põe, eu lembro que ele põe uns diálogos assim, tem uns diálogos de drogados também, que é bem legal, mas tem um diálogo assim épico que é bem no meio do livro que, gente, nem o Jack Nicholson conseguiria drogado falar tanta coisa doida de uma vez só. Mas enfim, ele é a questão de colocar, é um livro falando sobre cultura, sobre contracultura, sobre o uso de drogas, sobre abrir novas possibilidades, mas aí ele não é aquela coisa assim isento. Inclusive tem uma cena que o Tom Wolfe, ele diz porque ele não usou, que ele passou a viagem toda com o pessoal e o pessoal, lambe aí, cara, lambe o sapo aí. Sim, eles lambiam sapo pra ficar doido, gente. Eles lambiam tudo pra ficar doido, de LSD até sapo. Mas é bem legal, assim, as descrições, inclusive, ele tem uma descrição sobre como um dos caras ficou louco, que é muito legal, gente. O cara diz o que ele viu, pra você ter uma ideia, assim, e a descrição é impagável, cara. O cara viu o céu se abrindo, entrando no oceano, a mãe dele. Gente, leiam, cara. São 6 páginas, assim, muito drogadas, mas também muito boas, cara. E tem o Tom Wolfe, cara. O Tom Wolfe é um cara muito demais, fora velho. da casinha. Ele é demais. Ele é fora da Sério. casinha, cara. Ele lambeu o sapo, certeza. Lambe até hoje. Não. As roupas que ele usa, sério, ele é demais. Ele é muito do rolê, é sério. Tipo, ele é um cara pra sair no rolê, porque a noite não é a mesma sem ele. Meu Deus. Tem que ter uma foto dele no post, no link. Eu mandei no chat do Skype, tem que ter, é sensacional. É sério, vocês vão querer chamar ele pra balada na hora, tipo tiririca, sabe? Vamos pra balada, vamos pra balada, vamos pra balada. Isso é aquela história, tem um amigo meu, sabe? Não, dignidade zero, o cara lambeu um sapo. Não, ele não lambeu o sapo, o cara que tava com ele lambeu o sapo. Isso é o que ele disse. Ele tava tão doido que ele lambeu um sapo. Ah, tá. Isso ficou só vendo, né? Normalzão. E você, Gustavo? O que você indica pra galera de jornalismo literário? Olha, eu vou, já que o Jefferson trouxe o Tom Wolfe... Eu pensei que ele ia dizer, já que o Jefferson lambeu o sapo. Não, né? Gente, eu não lambi o sapo. Eu tenho zero dúvidas que o Jefferson lambeu o sapo.
E por fim, o último livro que eu quero indicar, e essa é uma indicação pra vocês, meninos, principalmente pro Vilto, que é todo fãzinho da Sylvia Plath, chama A Mulher Calada, escrito pela Janet Malcolm, que é uma excelente escritora também. E aí, assim, ó, é meio que um meta-livro, assim, porque é ela escrevendo o processo dela, se debruçando sobre as biografias da Sylvia Plath, relativamente pouco tempo depois do suicídio dela. Então, eu tive a impressão quando eu li que o suicídio da Sylvia Plath tocou muito a Janet Malcolm, e aí ela se debruça sobre tudo que já foi escrito sobre a Sylvia Plath, entra no mundo das cartas dela também e tudo mais, das situações familiares, a relação complicada que ela tinha com aquele Ted Hughes babaca e tal, e ela narra isso com muita sensibilidade. Então ela junta a beleza da obra da Sylvia Plath, né, e a melancolia de como tudo se desenrolou. Então é um livro excelente também, baratíssimo, deve custar tipo uns 20 conto também, então vale a pena, é uma questão que vale a pena. Pronto, acabei. Poxa, já? Impressionante. Fazer o que vocês só leem as mesmas coisas? Meu Deus do céu. Eu tenho culpa que vocês não experimentam coisas diferentes. Eu amo sapo, tá? O Borges seria um cara mais europeu, mais burocrata e etc. Almofadinha. Almofadinha o cacete. Bunda mole que nem o Vilto, resumindo. Tá. Ou seja, pessoas como o Vilto gostam do Borges. Pessoas como eu e o Jefferson. Não, é que o cara gostava de história, cara, não de masturbação literária. Com certeza. Eu gostava de ficar ali enrolando no estilo. Nada de masturbação literária. Olha, vocês disseram que era pra guardar o fight pra depois. O Vilto tá atacando a gente. Atenham seus fatos. Nossa, tá bem organizador. O Vilto caga a regra e a gente tem que se ater aos fatos. Não. Então, eu não vamos... falei só pra vocês, o Vilto também. Olha aí eu dando uma de rosto. Dá bronca nele. Bom, então, queridos ouvintes, a gente vai falar agora um pouco das obras, né, do teor literário mesmo do Kerouac. E para isso, vou chamar primeiro o Vilto, que a Cecília e o Jefferson, né, se esbaldaram no primeiro bloco, então que o Vilto comece e fale um pouquinho mais sobre esse grande escritor. Ai, Viltinho. Agora eu vi que eu tava com saudade do Gustavo. Alguém. Que saudade. Não, eu já falei de Cidade Pequena, Cidade Grande, mas inclusive é um livro que eu desisti de ler do Kerouac essa semana. Nossa. Jefferson, você conversa com uma pessoa nesse nível, porque eu não converso. Não, eu não converso como eu empresto o livro pra esse desgraçado, ele me diz e faz isso. E o livro era emprestado do Jefferson, cara, isso é o mais incrível. Veja a diferença de amizade, Jefferson. Você me falou de um livro, eu li e tô aqui, ó, sofrendo junto com você. Você emprestou o livro pra ele, ó, ele cagou na tua cabeça. Não caguei na cabeça, cara. Não, eu só acho que, primeiro, não é um livro, assim, no estilo Kerouac, é o primeiro livro que ele publicou. Beleza, o estilo do Underworld já é bastante adjetivado, é um estilo bastante inflado, assim. Mas, cara, o Cidade Pequena, Cidade Grande, assim, faltou um editor. Mas, enfim, foi o primeiro livro do Kerouac. Eu tenho uma defesa desse livro, porque ele tentou copiar um autor que na época ele gostava muito, que era o Thomas Wolfe, ou Tom Wolfe, eu nunca lembro qual dos dois é. Até eu li uns livros desse cara e tu vê que é igualzinho, até a história da família é enorme. Tipo, esse livro tem uma sacada que eu acho muito legal, que ele se divide em várias pessoas. Tipo, ele é muito esquizofrênico, são 7 irmãos, 6, e todos são ele mesmo. Ou seja, o drogado é ele, a irmã certinha é ele, o religioso é ele. Mas aí, cara, ele começa o livro com 3 páginas de descrição sobre a cidade pequenininha. Vai descrevendo, 3 páginas. Depois ele vira pra 10 ou 15 páginas de descrição biográfica de cada um dos personagens. Assim, a minha paciência não aguentou isso, cara. O cara te acorda transformado numa barata, tu aguenta. Claro, porque existe ação na primeira frase, cara. Atenção você tem todo o direito de não gostar da obra do Jack Kerouac. Porém, pra criticar a técnica de escrita do cara, do tipo, esse cara não tem técnica, como algumas pessoas que, enfim, eu me recuso a citar nomes, já falaram, o Kerouac é um cara sem técnica. Querido, por favor, alimente-se bastante com Sustagem Kids e Neston, coma muito arroz com feijão, e aí a gente fala sobre um ser sem técnica. Pode não ser uma técnica que você goste, mas assim, por favor, invente sua própria técnica como ele fez, e aí a gente conversa, apenas. Beijo. Quem sabe escrever, escreve, quem não sabe escrever, critica, né? Lamba um sapo e depois pega um rolo de sei lá quantos metros
outros começam a escrever e façam o livro que nem On The Road, depois a gente conversa, cara. Mas rola essa de que o Kerouac não tinha técnica, de dizer que ele era um escritor... É porque ele falar que o jeito que ele escrevia, por exemplo, principalmente depois que foi publicado pela LPM, o manuscrito original, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo o sinalzinho das aspas. Pelo teu tom de voz, deu pra ver isso, cara. Incrível isso. O tom de voz denunciou. Que tem a pontuação, entendeu? O livro foi publicado, e, meu Deus, escrever desse jeito qualquer pessoa escreve. A ideia é essa, tipo, o cara simplesmente senta e começa a digitar as aventuras dele, qualquer pessoa faz isso. Ok, querido, por que você não senta e faz, então? Um beijo pra você, entendeu? Então, eu saio do sério com isso. Eu saio do sério, falar que o cara não tem técnica. Gente, que o Kerouac não tem técnica. Você tem que não saber nada de nada da vida, sério. Você pode achar a técnica dele uma bosta, mas falar que a técnica não existe, que ele faz qualquer coisa, querido, por favor, hashtag sustagem pra você. Cara, hoje é muito difícil alguém inventar um jeito diferente de narrar, sabe? Pô, muita gente já escreveu. E o Kerouac inventou. Então, eu não consigo levar a sério uma pessoa que diz que Kerouac não tem técnica. E outra coisa, o pessoal acha que ele escreveu On The Road e ficou naquele rolo e publicou. Nesses 8 anos que o Vilto falou, ele reescreveu On The Road no mínimo umas 3 vezes inteiras, assim, ele reescrevia. Pô, ele tinha 8 anos pra fazer isso, até entre um e outro, então. E quando ele lançou o primeiro livro, ele já tava escrevendo On The Road, ele já tava no meio da loucura lá do rolo. Ou seja, ele chamava isso de prosa espontânea, mas ele não chamava por ser fácil, mas ele é pra dar a impressão que, ele tá falando contigo, aí aconteceu o cara, chegou no bar, vai lá, blá 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 blá. Mas é essa a ideia, é parecer fácil. Mas quando tu vai fazer, vai tomar um Neston, né, meu filho? Não, é quando fala em prosa espontânea. Kerouac escrevia com prosa espontânea. Dá uma ideia, assim, de que ele escrevia e a primeira versão do texto dele era aquilo lá que saiu em On The Road. Não, cara, não é assim, sabe? O bicho trabalhou muito, cara. E outra coisa, a prosa espontânea é tipo, nossa, que belo passeio no parque que eu dei. Vou sentar e contar para os coleguinhas no Face. Estou fazendo igual o Kerouac. Não está, amigo, fazendo isso errado, cara. E aí a pessoa ainda vai e me marca nos posts pra falar mal do Kerouac. Olha, é sério. Tem que ser uma coisa geograficamente longe de mim mesmo, porque eu surto muito. E isso eu já acho legal, gente. Quando forem pra falar mal do Kerouac, marquem essa Cecília depois. Não, vão cagar todos. Falar mal do Kerouac, não. É isso aí, pessoal. E pra falar de Shakespeare, né? Nosso grande desafio de hoje, né? Bem fácil, né, pessoal? Tranquilo. É um fantasma, então, pra mim. Começou a polêmica, né, Cecília? Eu tô quieta, não vou falar nada. Então você diz que Shakespeare não existe, é isso? Acho que é importante a gente contextualizar os problemas aí que existem na concepção do Shakespeare como um autor, né? Então fiz essa brincadeirinha. Claro que eu não sou uma estudiosa de Shakespeare, né? Não tenho profundidade acadêmica o suficiente pra discutir isso de forma a provar se ele existiu ou não. E até acho que esse é o tipo de discussão que não leva a lugar nenhum. Mas eu trouxe aqui uma curiosidade, até a respeito do nome da própria grafia Shakespeare, né? Shakespeare, como se escreve. Tem um documento, se eu não me engano, um documento relacionado ao casamento dele com a Anne Hathaway, em que a grafia tá Shakespeare, né? Shakespeare. Então a própria grafia do nome Shakespeare pode ter sido uma adaptação. Jamais. Tá vendo? Só. Já começamos aí a mostrar que Shakespeare não existe. Brincadeira. E tem outras coisas assim, no contexto teatral ali elisabetano, era muito difícil, da forma que eu vejo, você pensar em alguém escrevendo e fazendo tudo sozinho. Produção era coletiva. As colaborações eram muito comuns. Então eu acho difícil a gente pensar no Shakespeare como o cara que escreveu aquilo que a gente compra hoje quando vai na livraria. Acho que essa é uma divisão importante da gente fazer. Uma coisa era o cara que produzia coletivamente lá no final do século XVI, começo do século XVII. Outra coisa é a figura que a gente acha que é o Shakespeare e compra hoje o livro, as coletâneas, os sonetos, etc., quando vai na livraria. Vocês acham que Shakespeare ia lá? Não sei. Não, meu, gente, o pessoal pagava moedinha mesmo. Reza a lenda que, por exemplo, no Hamlet, o pai do Hamlet aparece 2 vezes porque o pessoal chegava atrasado na peça e queria ver a porra do fantasma. Então, a segunda vez que ele aparece era só pro pessoal, os atrasadinhos, tipo, Wilson vem. Nossa, e assim, ó. Então, o que a gente aprendeu com essa fala do Jefferson? Lá vem a Cecília com o momento He-Man de novo. Momento He-Man. Hoje nós aprendemos...
Hoje, nós aprendemos que para ser Shakespeare, basta adaptar histórias que já existem. Então, partiu pegar Saci Pererê e escrever uma peça. Pronto, partiu. Que é isso? Né? É tão fácil, né? Não há genialidade nenhuma nisso. Só que não, cara. Aí é que entra o gênio, entendeu? Aí é que entra o gênio. E aí que saiu o Vilto. Entra o gênio, saiu o Vilto. Disso eu já tenho certeza, cara. Não precisa me dizer assim, não precisa expor essa verdade publicamente, cara. Eu já vi 3 filmes e já vi uma adaptação do Macbeth em teatro, aqui em Porto Alegre. Sobre os filmes eu concordo com as coisas que a Cecília falou, tipo, não vejo a versão do Polanski, cara. Eu acho que é uma coisa que, não, é sério, a do Kurosawa é muito foda, mas a do Polanski é muito ruim porque, a mulher é quase, sei lá o que, ela seduz mexendo o mindinho assim, cara. Eu fiquei imaginando essa cena, tipo, a pessoa balançando o mindinho, o cara ficando louco, né? Tem uma terceira que é bem legal, que é com Orson Welles, que ele faz o Macbeth, ele que dirige, ele faz o Macbeth. Que tem umas cenas que são muito mal feitas, que tu ri, tu devia ficar tenso, tu ri, mas o filme é bem legal, ele no fim consegue ser dramático. Mas uma coisa disso que a Cecília tava falando, que eu queria falar, quando eu vi a adaptação do teatro aqui em Porto Alegre, eu acho que foi a melhor das adaptações por um motivo. A Lady Macbeth, ela era sensual, mas ela era sensual no ponto certo, porque pra ter esse tipo de convencimento que ela tinha, isso qualquer ser humano tem que ter um certo sei lá, chame isso que quiser, entendeu? Tem que ter essa coisa sedutora, mas não precisa ser excessivo, tem que ser no toque certo, entendeu? O próximo da nossa lista, a gente vai voltar um pouquinho no tempo pra 1957, que é o mais diferente, né? E que eu acho que é o melhor. Que é o mais foda. É o mais foda de todos, é o meu preferido. Que é o Trono Manchado de Sangue do Akira Kurosawa. Primeiro, eu já falei o que eu acho, né, desse título no outro cast. Pra mim a história da hemorroida, né, gente? O Trono Manchado de Sangue. Por favor, né? Que título ambíguo, gente. Desculpem, né? Não, mas também tem que entender que esse é o título em português, né? Exato, tô falando do título em português, tô falando do Kurosawa. Mas, mano... Não é bem a tradução do título do Kurosawa. É que vocês nunca tiveram que dar aula pra adolescente de 14 anos e falar que existe essa adaptação, entendeu? É por isso que vocês são sérios, assim. Porque você fala isso numa sala cheia de gente que tá só pensando merda, eles vão falar, ô louco, que isso? Eu já falei da rola trêmula do Casimiro de Abreu pra adolescente, eu não vi que eu falei da rola trêmula. Aí, então... Enfim, né? Eu precisava fazer esse parênteses, porque francamente, Trono Manchado de Sangue, né? É foda. Tá, o nome é ambíguo, mas esse é a adaptação mais foda, com certeza, cara. Eu acho muito. Segundo muito Harold Bloom. Não, foda-se Harold Bloom. Mas eu concordo. É uma das poucas. Ai, começou mas uma das poucas coisas que eu realmente concordo com ele é a melhor adaptação de Shakespeare que eu já vi. Pelo menos das que eu já vi, assim, eu acho é um dos meus filmes preferidos do Kurosawa também. Vamos falar do Shakespeare, porque normalmente quando a gente fala, tipo, Shakespeare, Camões, a gente pensa pessoas elevadas, cultas. Reza a lenda que o senhor William Shakespeare, ou o Guilherme Sacode a Lança, se a gente traduzir o nome. Como assim, cara? William Shakespeare Sacode a Lança. Nossa, cara. Que bosta, meu Deus, me leva. Eu não tô acreditando. Uma coisa que eu queria falar também sobre isso que a Cecília comentou do homem, né, na obra do Nicholas Sparks, cara. Eu acho que ele tenta fazer contos de fada, assim, sabe? E, tipo, primeiro, são homens que não existem. Desculpem, mulheres. Nenhum homem, cara, passa uma vida toda esperando por uma mulher, assim. Olha que, cara, eu conheço uma história que é a dos meus pais, né? Que é uma história bem forte, assim, de, pô, tipo, meus pais, eles se encontraram quando eram adolescentes e tal, se gostavam. Daí deu uma merda, meu avô separou os dois, se mudou pro outro lado do estado, né? Naquela época seria como se mudar pro outro lado do país, né? E depois de 26 anos eles se reencontraram e tal e tal. Mas, cara, aconteceu um monte de merda, não é aquela coisa perfeitinha, sabe, do Nicholas Sparks. Então, não, cara, aquilo lá não existe. Olha só a merda que eles fizeram o Vilto, gente. Isso aqui é a maior desgraça. O avô do Vilto tentou de tudo que era forma de evitar este ser, mas os pais do Vilto, não, eles foram lá e cometeram Nossa, que sacanagem, não, a gente velho. vai fazer esse indivíduo estranho e ele vai ter que criar esse podcast. Não, óbvio, o mundo às vezes dá sinais, às vezes não dá um sinal, ele dá um maremoto de sinais. Nossa, estou morta. Mal sabia eu que eu seria apontado como o fim de uma tragédia, cara. Nem o Stephen King pensaria numa coisa de terror pior do que a criação do Vilto. Sacanagem, velho, que filha da puta.
Poxa, acabou com o meu próximo argumento, cara. Eu acabei contigo, tá de boa. Eu vou sair da chamada, cara. Terminem o cast. Não se vá, Milton, por favor. Alguém te ama. Nós te amamos, Milton. Eu ia falar um negócio tão polêmico, cara, mas eu perdi todo o respeito, cara, depois disso. Não, agora fala, porra. Ai, cara. Eu ia dizer que eu defendo o direito do Nicholas Sparks fazer o que ele faz. Eu defendo, cara. Nossa, puta, eu defendo o direito da água ser molhada. É isso que você tá querendo dizer. Eu defendo o direito dos pais do Milton ter feito o Milton, então de boa, cara. Eu vejo, o que eu espero da literatura não é um retrato da realidade, entendeu? O que eu espero da literatura é uma idealização. Então, digamos assim, por mais que eu não concorde com a idealização ou que aquela idealização do Sparks não sirva pra mim, eu acho que, cara, as pessoas têm, se elas gostam, elas têm que ler mesmo Sparks. Eu estou assinando embaixo das pessoas que leem Sparks. Mas é claro, né, meu amor, quem quer ler, pronto, né? Assim, ó, eu vou contar agora a minha história com o Nicholas Sparks. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu já disse em um outro podcast que quando eu era mais jovem, até uns 15 anos de idade, eu lia bastante tranqueira, assim, eu não era próxima do cânone, na verdade. Até os 15? Aham, tá, continua. Viu o que o Jorge falou? Tá, continua. Então, eu queria entender o que ele quis dizer, como se hoje o que eu lesse não fosse cânone, né? O cara patético. E aí... O cara não se preparou pra pauta, o cara cagou no nosso rolê e fica aqui. Vai a merda, Jefferson. Quem tá perdendo é ele, que não leu o Sparks. Nossa, com certeza, né? Puta. E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença nada musical dela, Cecília Garcia. Pois é, porque eu não sou da música, eu sou do barulho. Rá! E hoje nós vamos falar de música, porque música é poesia e poesia é literatura. As coisas estão intercaladas e não podemos separar a música que faz tanto parte da nossa vida da literatura que também é parte de nós. E pra compor o cast, já que, né, não dá pra ser só nós dois, tivemos que chamar um fã de Engenheiros do Havaí, velho. Aqui ponto chegamos. Jefferson Figueiredo. Viva Engenheiros, morte a legião. Ó, vocês viram, né? Vocês viram. Olha... Honestamente, uma pessoa que não gosta de Legião Urbana nesse cast não poderia dar certo. Aguardem, porque só falou bobagem o podcast inteiro. Qual outra música aí que a gente pode citar, talvez saindo um pouco dos nacionais? Não, tem uma assim que ela é a pai de um clássico nacional que é Hurricane do Bob Dylan, que é uma música de 9 minutos, cara. Que ele conta a história do Hurricane, que era um boxeador. E é uma música foda pra caramba, porque a música, ele conta e, pô, o Bob Dylan não sabe cantar, ele tem aquela voz fã, assim. Bob Dylan não sabe cantar, a voz do Jefferson, cara. Não, o Bob Dylan não sabe cantar. Se tu perguntar pro Bob Dylan, ele vai dizer, ele não sabe cantar. Ele tem letras muito boas e ele sabe fazer músicas muito legais, mas ele tem uma voz fã, assim, horrível. E agora que ele tá velho, que ele fumou, acho, uns 30 Marlboro por dia, ele já não tem mais voz, entendeu? Mas Hurricane é foda. Ele conta toda a história do Hurricane, que ele foi acusado, ele ficou preso durante muitos anos, injustamente. E é o auge, assim, um dos auges da carreira do Bob Dylan. E ela tem 9 minutos. E ela é o pai do Faroeste Caboclo, cara. O Renato Russo dizia que ele queria fazer uma música que nem Hurricane. E se vocês ouvirem Hurricane e ouvirem Faroeste Caboclo, vocês veem assim que o Renato Russo pegou a ideia, adaptou porque ele queria fazer, não fez uma coisa igual, o que é muito bom, entendeu? Porque senão ia ficar uma voz muito ruim e não é tão repetitivo também. E assim, tem o que do Hurricane ser de fato uma história real, e o Renato Russo conseguiu adaptar o Faroeste pro contexto brasileiro, a coisa de Brasília, da Nova Esperança, que era um contexto em que ele tava também e tal. Então tem esse diferencial importante também, né? Cara, o Renato fez um western de música, cara, entendeu? No Brasil. Então,
sei lá, eu curto pra caramba Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo eu sempre mais que não gosto de Legião muito. Eu acho foda e tipo, pô, ele consegue fazer um faroeste no meio de Brasília, que é um lugar que não tem nada, eu acho, pra fazer. E ele consegue fazer uma música de 9 minutos que qualquer pessoa que vive no Brasil sabe pelo menos uns 6 minutos dela, cara. E ela não é tão fácil assim que nem a gente pensa. É menos pesado, é menos barra, entendeu? Sabe assim, a literatura russa tem isso, né? Vamos valorizar nosso peixe aqui. Literatura russa é deprê, barra, você termina de ler, você tá mal, entendeu? Nossa, é baixo astral, é cinza, é neve, é vodka, sabe? É mal. E o Tempo e o Vento não. Acontece muita tragédia, mas você não fica, nossa, velho, que vida horrível. Me passa a Stolichnaya, pelo amor de Deus. Não é assim, entendeu? Então eu acho que... não é aquela coisa, termina de ler assim, Eu concordo com o Jefferson em uma coisa, tá? Em pelo menos uma coisa. Eu acho que o Tolstói, ele é talvez melhor... eu acho que pintor de cenas. É essa expressão que me vem, assim. Nossa! Fernando Pessoa entrou na conversa. Pintor de cenas. Momento monólogo. É sério, tipo assim, quando eu penso em Guerra e Paz, assim, tipo, parece que eu consigo visualizar várias cenas, assim. Sim, com 4 mil páginas, se não visualizar uma cena... Puta, cara. Me desculpa. É difícil concluir um argumento, cara. Por isso que o Jefferson não consegue escrever um livro tipo Guerra e Paz, assim, desse tamanho, sabe? Ele fica interrompendo pra poder argumentar e discutir com os personagens. É bem desse jeito. Mas assim, ó, o Tolstói, eu acho que ele escreve melhor. Tipo assim, ele é melhor prosador. Never! Agora, por outro lado, eu acho que o Dostoiévski constrói personagens mais interessantes, sabe? Tu acredita mais naqueles personagens, embora eu acho que as pessoas no dia a dia não são nem de longe tão complexas quanto os personagens do Dostoiévski, sabe? Nossa, eu acho que exatamente que é porque elas são que é tão interessante. Não, cara, não. Eu gostaria que as pessoas tivessem tanta profundidade assim, cara, mas não tem. Olha o Vilto, cara, olha o Vilto. Tu acha que ele é tão profundo que nem o Príncipe do Idiota? Não, cara, não. Então, cara, eu vou votar neutro, cara. Não Arregou. Até eu votei, Vilto. Não, isso foi tão patético. Tá, eu vou votar por peso literário, tá? Eu acho que Guerra e Paz vence Crime e Castigo, né? Por causa do volume de páginas, só por causa disso, entendeu? Mas eu não consigo escolher. Ele vota na hérnia de disco, né? Tipo, esse livro é mais pesado, então... Tá, e os Irmãos Karamazov? Mas os Irmãos Karamazov tem 2.000 páginas, entendeu? O Crime e Castigo tem 4.000, então ainda ganha. Ah, tá, o volume, assim, é o volume literário mesmo, assim, o Vilto é bem literal. Mas é isso mesmo. O importante é que todo mundo tem que ler os dois, gente. Isso que é importante no fim das contas. Leia os dois, porque os dois são foda. Leiam Bêbados também, que é interessante. Tu vai entrar num ambiente russo, assim, tipo, vão pra um lugar gelado, tipo, vão pra Machu Picchu lá, 0 grau, comecem a ler, tomem uma vodka. Aí a coisa vai funcionar, vocês vão começar a entender a cabeça dos dois, entendeu? Nossa, cara. Ótimos conselhos nesse podcast, ótimos conselhos. No meu segundo ano de faculdade, eu passei por uma onda, por uma vibe de ler livro grande. Livro com menos de 400 páginas era bosta, entendeu? Eu passei por essa fase horrorosa. Tá ligado o vídeo da Dinedo, da Gaiola dos Cabeçudos? Era Cecília, né? Eu passei um pouco por aquilo, enfim, né? Todos temos nossos momentos. E aí, claramente, que eu fui caçar russos pra ler, porque eles atendiam muito bem a essa... Eu fui caçar russos, isso dá o nome de um título, um conto do Vilto. Fui caçar russos. Uma ótima nacionalidade pra atender essa minha premissa. Foi assim que eu fui ler o Tolstói e eu comecei claramente por Ana Karenina. Nossa! Porque ele era muito grande, entendeu? E eu não tava encasquetada. E aí, eu não consegui terminar da primeira vez. O livro foi grande demais pra mim mesmo. Tropecei na minha arrogância lindamente. Mas eu gostei muito do que eu tava lendo, assim, da forma que ele escrevia. E aí eu falei, não, então vamos começar certo esse rolê aqui, descobrir o autor. E aí eu fui ler A Morte de Ivan Ilitch. Puta que pariu, pai, isso é foda pra caralho. Que aí, meu cu caiu da bunda e eu tô procurando até hoje, entendeu? É isso, assim, sensacional. E aí, depois eu fui lendo outras coisas. Em um outro momento, eu voltei pro Ana Karenina e eu concluí a leitura. Gosto muito do Ana Karenina e tal. Mas essas obras russas de fôlego, elas precisam que a gente tenha um tanto de paciência. E assim, ó, não se põe a tempo, entendeu? Eu vou ler. Quando eu vou terminar, foda-se, eu vou ler. Senta e assim, ó, se perdeu, vai, tá uma breja, relaxa, daqui a pouco
pouco volta, entendeu? Tem que ter desprendimento. E tem um detalhe da Ana Karenina que é muito foda. A Ana Karenina só aparece, tipo, depois de um terço de livro. Puta, é um cacete, cara. Você fala, mano, por que tem essa porra desse nome nesse livro, velho? Puta, que eu sou louco, cara. Se tu ler só o primeiro terço do livro, tá, mas cadê a porra da Ana? Porque não chega nela. É um nome troll, né, velho? A ideia que eu tenho que os Beats bebem pra alguma coisa acontecer. Sabe? Vamos beber pra botar fogo no mundo. E o Bukowski meio que bebe pra esquecer o que aconteceu. O bebe porque nada acontece. Também, exatamente. Bebe assim, tipo, não pra fazer acontecer. Ele bebe porque, porra, a única coisa que ele vê, que é a melhor coisa que ele tem, e ele vai beber por causa disso. Então acho que é uma coisa, são tipos de bebidas bem diferentes. E outra coisa, o Bukowski normalmente só bebe. Ele se drogou muito pouco durante a vida, e quando ele conta é meio bizarro, assim, as discussões dele. O Ginsberg juntou todo mundo naquele e todo mundo tomou um ácido e, sei lá, viu o Washington de cabeça pra baixo. Lambeiro sapo. Tem outra característica diferente, cara, é que os Beats, apesar de eles serem muito malucos, assim, tem uma coisa meio mística, assim, na literatura deles, sabe? Tem uma coisa meio que leva pro lado espiritual da coisa, uma espécie de espiritualização desacralizada, meio contemporânea. E o Bukowski não tem isso, cara. Provavelmente ele ia dizer que viadice é essa que você tá falando, tá ligado? Possivelmente. Gravando. Oi, Beber, alemão batata, quanto tempo? Beber. Então tá. Vamos. Beber, cair e levantar. Nossa, cara. Vai, vamos lá. Cruza os braços no ombrinho. Lance eles pra frente e desce bem devagarinho. Vocês ouvem funk aí no sul? Não. Eu não ouço. Vocês não conhecem essa música? Não, eu sei que música é, mas eu não Eu não ouço, mas as pessoas ouvem. Não, eu não ouço no meu Spotify, não é isso que eu tô falando, mas é ouvir, tipo, rola uma festa, as pessoas estão bêbadas, toca funk. Rola muita festa, cara. Em todo lugar. E vai todo mundo dançar funk, se esfregar até o chão, bêbado. Com certeza. Tem gente que quebra a perna, essas coisas. Eu nunca vi ninguém. Olha, eu não sei, essa parte eu não posso confirmar. Eu já vi pessoas quebrar, mas não quebrando perna. Então vocês não sabem dançar funk, desculpa. Se vocês não fraturaram nenhum membro, desculpa, vocês nunca dançaram funk. Nossa. Mentira. Que suave. Não, mas em Porto Alegre tem até o Pago Funk, cara. Que demais, velho. Eu adoro essas coisas, cara. Mistura de pagode com funk. Cara, e eu vou te dizer, eu já fui uma vez, cara. Foi os momentos mais divertidos da minha vida. Então, pra começar esse cast, eu queria entender qual conspiração que tá rolando, que estão morrendo tantos escritores de esquerda, né? Morreu o Gabo, morreu o Galeano agora. E eu queria começar perguntando isso pro Gustavo, então. São os malditos Yankees, né? Como sempre. Estão envenenando todo mundo, já mataram o Chaves, já mataram o Gabo, agora mataram... Quem será o próximo, né? Quem será a próxima, né? Cecília Garcia. Quem será a próxima? Pronto, agora estão me jurando de morte. Muito obrigada. É isso que eu recebo. É isso que eu recebo nesse lugar. Apenas quero dizer que enquanto isso, Mário Vargas Llosa está muito bem. Não há nenhum sinal de doença. Tirando fotos com aquele sorriso dele. Nossa, ó, mais saudável que eu, certeza. Você acha que ele tá com essa voz aqui? Você acha que ele tem esse problema respiratório que eu tenho? Aí, ó, na boa. Eu acho uma vida de direita mais saudável, gente. Não acredito. Olha, de direita rico, com certeza, né? Porque aí a vida tá fácil, né? Vamos combinar. Uma vida direita é para humanos direitos, né? Já dizia. Scheherazade, Raquel. Mas vamos falar então dos livros do Galeano. O que vocês leram? O que vocês indicam pro pessoal? Tá, vamos começar falando das veias abertas, né? Que tem um título meio riponga. Meio riponga eu tenho cu. Não, isso não, negócio de veia aberta, não sei o que, cara. Nossa, não, riponga. Sério, você foi ridículo nesse comentário. Foi patético, desculpa. Não, desculpa. Isso foi o comentário do cara que não leu o livro e que tem uma certa imagem do livro achando que é uma coisa riponga. Quem leu o livro, As Veias Abertas, América Latina, entende que é a melhor metáfora que tu
poderia usar pro que o Galeano queria mostrar na época. Um dos problemas da América Latina é essa ideia das veias abertas, das mazelas que ficaram na América Latina após o colonialismo. Ou seja, peguem a interpretação do Vilto e façam ao contrário, entendeu? Tipo, nossa, é riponga. Não, mais uma vez, tu não entendeu nada. Um dos primeiros títulos longos que eu curto que é As Veias Abertas da América Latina. Meu Deus, né? Gigantesco. Mas é uma excelente metáfora, ainda mesmo porque ele fala da parada assim, ó. As veias estão abertas porque os problemas que circulam, eles continuam sangrando. Tipo, não acabou, não é uma coisa finda, não é uma coisa resolvida. Não é assim, agora tá ficando tudo bem. Não, assim, ó, tá longe de chegar a uma situação favorável por aqui. Eu acho, às vezes, que esse livro, eu já li esse livro 2 vezes. Num primeiro momento eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, Galeano, casa comigo! É maravilhoso! Você quer casar qualquer um, assim, ó, tu passou na frente, ela tá casando. Mas eu escolhi o César. Pobre César. Força, César. A gente precisa falar de uma situação que aconteceu ano passado na Bienal de Brasília, quando o Galeano esteve aqui e que os meios, né, de comunicação saíram noticiando que o Galeano tinha, como é que eu posso dizer, rejeitado a obra dele, rejeitado as veias abertas. Mas não foi bem isso que aconteceu, né, Gustavo? Não, porque assim, eu contei no pré-cast, né, eu tava lá em Brasília e a gente tava nessa mesa. Momento monóculo. A gente tava nessa mesa e assim, era muito engraçado até porque tava bem dividido entre pessoas de esquerda e pessoas de direita e praticamente todas as falas do Galeano, assim, tinha comemoração como se fosse jogo de futebol mesmo. Era muito engraçado, assim. Sabe uma coisa que é legal do Galeano, pra quem tá interessado na leitura? A linguagem do cara é totalmente acessível. Ele fala assim, nossa, o cara teoriza, o cara faz ensaio, tem uma galera que é meio caga-regra nesse sentido. Principalmente assim, ó, eu gosto de ler alguns autores, alguns pensadores franceses, por exemplo. Foucault. Vai cagar. Falou francês pro Vilto, já é ruim, gente. Não levem a sério. Esse queijo é francês, não quero. Mais ou menos assim, cara. Nossa, que ridículo. Então, por exemplo, o Foucault. Mas os caras, esses pensadores, velho, eles tinham o dom de escrever pra ninguém entender. O Bourdieu era outro que era, nossa, foda, né? Você deveria falar, puta, cara, você é tão bom, mas o que aconteceu, né? Por que você não quer que ninguém te entenda? Vamos conversar. E o Galeano, ele é exatamente isso, só que não, entendeu? Tipo, ele é o cara que escreve e é entendido. É um texto fácil de ler. Porque ele sabe do que tá falando, né? Diferente. Nossa, o cara acabou de falar que o Foucault não sabe o que diz. Nossa, não. Bourdieu agora está desmaiado. É o Bourdieu e Foucault. Cara, os caras estavam lá injetando droga na venta. O que tem a ver, velho? Que sorte é deles que estão injetando e nós aqui, ó. Se a gente injetasse mais, era mais feliz, E nós aqui ouvindo Vilto lúcidos. Não, tem que injetar mesmo. Por favor, cadê meu baseado, velho? Cadê meu sapo, cara? Cadê meu sapo? Nossa, pior que eu falei de cadê meu baseado, minha mãe nunca ouve o podcast. Esse é um que ela vai ouvir e vai achar que eu sou a maior drogada, velho. Tipo, só a zica. Agora, assim, o modelo mais clássico do romance policial, né, na tradição inglesa, tem aquela pergunta que é o who done it, né, que é o quem matou, né. Agora, assim, na minha opinião, tem um quem matou que é mais velho que o Édipo. Agora sim, o momento marmota tensa. Agora estou, olha. Olha, pedra lascada não conta, cara. Não, olha só, na Bíblia, né, quando Deus chega pra Caim e pergunta, Caim, onde está Abel? Ele não tá investigando? Ele não tá fazendo um quem matou? Olha só. Não, mas a Bíblia veio depois do Édipo, cara. Aí depende da fonte aí, né? Aí vai ser complicado. Não, peraí. Disso que o Vilto falou, tem uma coisa que eu nunca entendi. Deus é onisciente, onipresente, e ele chega pro cara, cadê teu irmão? Como assim, cara? Mas ele é zoeiro, ele queria fazer né? Ele queria fazer o criminoso confessar, cara. Ele quer ter testemunha pros anjos, né? Eu não, é Deus, cara. Tu não é o Sherlock Holmes. Tu é Deus, cara. Tu sabe? Terra de uma vez. Não, cara. Mas o Sherlock Holmes também é onisciente, cara. Vai se ferrar.
Pô, o cara sabe tudo, cara. O cara olha ali, pô, tem uma formiga. Não, essa formiga veio lá da Conchinchina. Pô, tá resolvido o crime, cara. Pior, cara, o Sherlock Holmes às vezes passa do inaceitável pra qualquer coisa. Não lembro quantos romances que eu li dele uma vez, mas uma vez ele viu grãos de areia e ele sabia que aquela areia já tinha vindo da Samoa, não sei o que, pela coloração. Eu tinha uns 14 anos, cara, mas até pra mim foi demais aquilo. E não era tipo areia, não. Era tipo, sabe quando tu chega em casa e cai areia do teu sapato, teu tênis? Era aquilo. Mas ele sabia que aquela areia tinha vindo da Samoa. É pertinente. E isso antes do Google, hein? Antes do Google, cara. Isso que é mais impressionante, cara. O livro às vezes se torna meio chato por causa disso, entendeu? Porque passa 10 páginas e a maldita da mulher ainda tá fazendo bolo, cara. Puta que pariu, cara. Que bolo difícil. Aí quando tu acha, o bolo deu errado, acabou, mas não, vai fazer outro bolo. Mas que desgraçada, cara. Porra, não deu, entendeu? Para de pensar e faz o bolo que é mais fácil, aí vai dar certo. Isso é a sensibilidade do Jefferson, né? Porque ele não consegue entender que o fato desse bolo nunca acabar é exatamente isso que a mulher sente. Sim, tipo, mas às vezes até aquilo nunca acaba. Velho. Ela começou a me deixar angustiado, entendeu? Mas olha, voltando lá, a primeira pergunta que o Vilto fez, né, lá no começo, né, passou assim alguns minutos depois aqui. Será que foi mesmo? Mas a minha impressão em relação com o Rubem e tal, eu conheci o Rubem Fonseca quando eu tava para completar 14 anos na escola e por algum motivo, se eu não me engano, o Cobrador era leitura de vestibular, alguma coisa assim. Cara, o Cobrador é o melhor conto do Rubem Fonseca disparado. O Jefferson leu antes da primeira pessoa que ele matou, pra vocês terem uma ideia. E essa pessoa foi o Vilto. Sim, com certeza. Nossa, velho, que zoeira. Eu tinha uma noção completamente diferente de literatura e tal, não sei o quê. E por algum motivo eu tava, acho que na 8ª série, o primeiro ano, ia fazer algum vestibular por teste, não sei direito o que era. E aí tava lá, eu perguntei pra professora, que era muito querida de literatura, e perguntei se ao invés de ler, sei lá, uma leitura que era obrigatória pra prova dela, poderia ler o Rubem Fonseca. Ela falou, pode e tal. E quando eu li, cara, foi assim, nossa, foi tipo, bateu uma porrada forte mesmo, um soco na cara, assim. Bateu mão da porta. Eu falei, caralho, mano, que coisa assim louca, que negócio. Quando você não tem contato com esse tipo de literatura e você tem pela primeira vez, é uma coisa assim, realmente assustador, um choque de opiniões, um conflito muito grande. E logo depois, a gente precisou apresentar um trabalho de algum livro. Eu falei, quer saber? Eu vou apresentar do Rubem Fonseca. Eu falei, foda-se. E foda-se. Né? Eu falei, foda-se. Você que se vire pra explicar, professora. Tipo isso, foda-se, não quero nem saber. Eu falei com a professora, acho que ela também nem sabia direito quem era Rubem Fonseca. Falei, pode apresentar, beleza. Só que assim, eu sempre tive uma relação muito bacana com essa professora de literatura, principalmente, que a gente conversava muito e tal. E daí eu peguei e falei, professora, posso ler esse trecho aqui? E era o trecho daquele momento em que o cobrador transa com a mulher do prédio. Eu não sei se vocês vão lembrar. Aqueles bem didáticos, assim, do Rubem Fonseca. Eu falei assim, se eu ler qualquer trecho, tipo, de qualquer livro, as pessoas não vão prestar atenção, porque é literatura e todo mundo acha um saco. Pelo menos na minha escola, né? Naquele momento. Eu falei, vou ler isso pra ver se essas pessoas, sabe, criam curiosidade pelo livro, isso aqui. Daí eu li, todo mundo ficou tipo assim, meu Deus, né? É o tipo de conto que a galera nem dá aquelas risadinhas, né? Tipo, o pessoal fica constrangido até. Tem umas coisinhas que o pessoal ri, fica... O Demo incorporou na Cecília nesse exato momento. Vai, cara. É um podcast de risadas muito estranhas esse programa. Horas do Vilto normalmente, agora baixou o nível. Mas enfim, o pior é que depois da leitura e tal, de todo mundo dar risadinho, ficar alguns com uma cara meio de choque, assim, todos os 15 livros que tinham do Rubem Fonseca do Cobrador foram emprestados pela biblioteca, olha só. As pessoas gostam de putaria e violência. Agora o que tá vendendo é livro de vampiro, fantasia de vampiro. Então todo mundo corre pra fantasia de vampiro. Essa é uma tendência de massa onde o mercado vai pra aquilo que tá fazendo sucesso, porque o mercado é natural que faça isso, né? Eu queria saber a opinião do Jefferson, que tá escrevendo uma fantasia de vampiro. Olha! Não, o meu livro não tem como fazendo sexo, então não vai fazer sucesso. Mas, tipo, eu acho isso prático, por exemplo, isso que o Gustavo e a Cecília falou, esse sistema de site
sites, é bom pra tu conhecer coisas novas que talvez tu demoraria mais tempo de conhecer. Isso é legal. Mas eu acho que às vezes é meio assustador, porque é meio coercivo também. Tipo, que nem o Gustavo falou, isso que o Gustavo falou, às vezes me dá um pouco de medo, porque, digamos que tu comprou lá o Harry Potter e mostra 78% das pessoas que leram Harry Potter, leram Crônicas de Nárnia. Percy Jackson. Percy Jackson, sei lá, qualquer um desses, entendeu? Cara, isso é meio coercivo também, porque mostra, se tu não comprar, tu vai ser excluído dessa maioria que leu isso e também leu isso, entendeu? Eu acho que isso até certo ponto é bom pra organização, mas quando se torna muito especializado esse tipo de coisa que, tipo, o Gustavo colocou, e eu também já notei isso, eu acho meio coercivo, assim, é tu forçar demais uma coisa e às vezes tu só força pra fazer mais mercado e render mais dinheiro, não necessariamente qualidade. É bom pra uma organização básica, mas às vezes também pode virar um mecanismo meio de repetição exaustiva, tipo livro de vampiro, livro onde golfinho faz sexo. Nossa, esse viu que ia gostar, eu acho, minha opinião. Por favor, que livro é esse onde o golfinho faz Jefferson? Esse é bom, hein? Eu quero muito ler, Jefferson, eu quero muito ler. Aquele livro, hein, cara? Esse é aquele, eu digo, as pessoas estão nesse cast de TVCD genial, cara. Não, mas olha, desestabilizou, Cecília. Nossa, eu sou muito chocada. Sabe o que é? É que eu nadei com golfinhos na minha lua de mel. Então, golfinhos pra mim são aqueles seres. Tem um significado especial pra ser Nossa, esse cara. gente, eu chorei quando eu nadei com golfinhos. Você não tem ideia, foi lindo. Não, o golfinho também chora, só que de outra forma. Foi lindo, enfim. E aí eles ficam falando essa bosta do golfinho agora, acho um absurdo. Não foi falando isso, está escrito por uma certa pessoa. Nossa, por favor, parem todos. Nossa, você tomara que seja... E não sou eu, Cecília, não sou eu. Um escreve das ovelhas, o outro escreve dos golfinhos, quer dizer, o outro escreve de vampiro, escrevendo sobre gente, só tem eu. Não, mas como campo vampiro não, cara. Tá, mas tem uma coisa assim, tem um bagulho que eu acho muito foda da Kozak, e é uma das coisas que me arrependo não ter comprado nenhum livro deles, que eles tinham aquela coleção portátil, que eles diziam, coleção de bolso, e até essas que eram as capas mais simples que eles faziam, e mesmo assim, às vezes eles conseguiam fazer uns bagulho muito foda, com uns, tipo, só com cores, entendeu? E com serigrafia de letra, puta que pariu, cara, tipo, é só uma capa de um livro de bolso, entendeu? E aí eles pareciam que davam coração naquela capa. É verdade, cara, eu tenho só um dessa coleção, que é a minha bíblia, né, como funciona a ficção, do James Wood, mas, cara, é muito bonito, assim, sabe? Tipo, todos os livros parece que tem um design muito particular, assim, muito particular mesmo. O Moby Dick, que, tipo, né, é um dos outros livros que eu coloco, assim, no altar, né? Ele tem uma coisa, assim, tipo, parece que representa... A gente tava discutindo o começo do Moby Dick na oficina literária, e o cara falou, assim, sobre, tipo, logo no começo ele fala de, tipo, planícies e solidão, e planícies, tipo, de água mesmo, sabe? Planícies cinzentas. E parece que eles trouxeram toda essa áurea meio melancólica pro design do livro, assim, sabe? Ele é um design meio neutro, assim. Você abre e você tem uma cor interna que se repete em algumas páginas, que, tipo, não é uma cor que tu vê em qualquer livro, assim, porque ela é muito, sei lá, parece que ela já te joga numa certa opressão, assim, sabe? Parece que, tipo, tu olha pra aquela cor, existe estudo, né, de psicologia das cores, e, tipo, aquela cor, ela já te dá uma sensação, assim, de que, cara, tu não vai vencer. Essa cor podia estar num livro do Kafka, sabe? Tipo, tu vai lutar contra isso aqui e tu não vai vencer, assim, dá uma sensação assim. Tem umas capas, assim, que são foda, mas tem uma coisa que eu gosto em capa, que talvez seja a única coisa que eu acho que faltava na Kozak. Capas que são muito simples, mas muito bonitas ao mesmo tempo, porque a Kozak era um bagulho muito... Meu Deus, era um desenho super lindo, ou uma imagem, um quadro, e tipo, tu ficava, meu Deus, gente, não precisa de tanto, vai com calma. Não, mas tinha uma coisa que às vezes me incomodava um pouco, né, que é tipo assim, o design era tão bom que às vezes eles parece que não estavam preocupados com o texto. Eu vou explicar isso. Eu tenho um livro que é O Rosto de um Outro, do Kobo Abe, e esse livro, assim, cara, é tipo, ele é todo em tons de cinza, ele tem 50 tons de cinza, não, brincadeira. Na mesma praça, tipo, no mesmo parque. Nas páginas internas, ele também, assim, como o livro é dividido em 3 partes, em cada parte tem um sombreamento, assim, e tem uma das partes, cara, não lembro se é a primeira, a segunda ou terceira, que chega a ser ruim de ler, assim, sabe, por causa do sombreamento. E tu vê que, tipo, sei lá, parece que é um design meio desnecessário, assim, sabe? Acontece, né, gente? Tu quer o livro bonito, tu quer o texto. Porque se tu compra um livro bonito, tu deixou claro que qual é o teu objetivo, né?
E eu quero dizer que eu estive na casa do Gerson, li uma coletânea lá os grandes contos gaúchos, cara. Nossa, cara, eu vi o que pegou o melhor livro da minha estante. Eu acho que os autores se levavam a sério, cara, mas pra mim viraram contos de humor, assim. Então. Não, pera aí. Eu quero um breve relato do Vilto sobre... E eu quero uma classificação de um conto que ele leu chamado Winter's Tale. Bah, cara, eu só vou dizer uma coisa, cara, que o cara que é um dos selecionados ali dos grandes escritores gaúchos... Espero que ele é um bom escritor, o Vilto pegou um conto muito ruim dele mesmo. Nossa, o Jefferson, ele tá catando a merda, ele tá jogando no ventilador e tá ficando embaixo, deixando cair nele, velho. É isso que ele tá fazendo. Não, assim, ó, mas só pra resumir, cara, no final do conto o cara acorda. Eu acho que esse é o truque mais básico, assim, de quem tá começando a escrever, sabe? É o truque dos meus alunos de 7º ano. Beber, põe um pi quando eu falar o nome do cara, não? Ah, quem tem cu tem medo. O meu pior que eu conheço pessoalmente. Ele não vai ouvir essa merda, cara. Ele vive no século XII ainda. Ó, procura. Tem uma música que é do Teodoro Sampaio. O cara vai e piora, né? Que chama Quem Tem Reticências Tem Medo. Que é ninguém no mundo é feito só de coragem. Toda vontade vai esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Aposto com quem quiser. Quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. Poesia brasileira, Cíntia Garcia marcou. Cara, é incrível. Aí nessa hora, Beber, pelo amor de Deus, tem que colocar um Careless Whisper. Vocês não conhecem? É só jogar no Google. Se vocês também não sabem do que o Cecília tá falando... Careless Whisper. I'm never gonna dance again. Pelo amor de... Gente, como assim vocês não conhecem Careless Whisper? Nossa, gente, eu vou caçar no YouTube agora. Você precisa ver essa merda nesse instante. Não. Como assim? Careless Whisper? Não é possível. É George Michael. Você não pode não conhecer uma... Nossa, que coisa criminosa. Você conhece, mas não sabe que a música tem esse nome, viu? Bom, enfim, Jefferson, vai indicando aí que eu tô surtada. Pode ser. Infelizmente eu conheço, mas eu achei que tinha esquecido desse momento. Ah, nossa. Puta, se tá numa crise foda, você vai ficar numa bad do cacete, né? Mas tudo bem. Porra! Então, minha gente, pagando uma dívida, né, que nós tínhamos com vocês, vamos fazer um podcast aí sobre os escritores brasileiros essenciais aí com menos de 40 anos. Vixe, vai dar treta, hein? Eu acho que devia subir aquele rap assim, vixe, muita treta, sabe? Olha, não sei, mas já consegui dar risada mesmo sem conhecer a música. Pô, já que a Cecília não tá, né, eu vou começar a lembrar de umas músicas. Do Cancioneiro Nacional e seus pérolas. Com menos de 40, só vale clássicos, o Cancioneiro também com menos de 40. Importante. Vai ser difícil, cara. Apesar que tem uns funkeiros crianças, né, cantando, então pode ser. Meça suas palavras, parça. Meça suas palavras. Jefferson, você conhece algum desses escritores? Tu quer que eu minta ou seja sincero? Não, seja sincero. É óbvio que não, né? Eu vivo num mundo alienado, cara. Não peço pra sair dele. Não, mas o Spor, sério, o Spor é um cara que eu quero muito conhecer, até por causa do Vilto e outro por causa do Lucien, do Cabuloso Cast, que fala muito bem dele. E, sei lá, ele parece ser um cara muito simpático, que também ajuda. Ser um escritor simpático e jovem também ajuda bastante pra vender livros e angariar leitores. Só pra gente fazer uma meia-culpa aqui, Vilto, eu acabei de conferir, o André Bianco tem também 38 anos, então ele entra na lista, né, e ele foi de fato assim, o primeiro grande nome dessa geração, antes até do Spor. Quando o Spor estreou, ele tinha vendido acho que 500, 600 mil exemplares. Só essa bagatela aí de 500, 600 mil. Eu fui ali na esquina e vendi 600 mil exemplares. E tu, Gustavo, vendeu quantos essa semana? 200 mil? 300 mil? Pois é o tipo de escritor que atinge um público muito grande, né? E pra mim esses dois, tanto o Bianco quanto o Spor, são, pra literatura brasileira, hoje eu já acredito que a gente possa dizer que são essenciais. Só uma coisa do Bianco, não sei se vocês sabem da história dele, mas ele foi o cara que pediu uma conta numa empresa de telemarketing, pegou o fundo de garantia dele e falou, vou escrever um livro e vou autopublicar meu livro e vou nas livrarias vender. Foi assim que o cara começou. E se deu mal, né? Se deu bem mal. Tá aí, ó. Se deu mal, velho. Mas ele foi guasca, cara. Foi guasca fazer isso. Foi, porra. Ô, meu, tu tem que ter muita convicção pra fazer uma coisa dessa. Tu tem que confiar no teu taco, cara. Principalmente pra errar feio, mas errar com estilo, cara. Every day it's getting closer, going
faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele, Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Literaturtura. E hoje, senhoras e senhores, falaremos sobre o que precisamos falar e isso é... Nossa, peraí, eu embolei todo. Falar li a parte de cima, li a parte de baixo. Vai falar ele. Tá bom, peraí. Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Literaturtura, e hoje, senhoras e senhores, falaremos sobre o que precisamos e precisamos falar sobre Kevin. No podcast de hoje, ela, a mulher que também fala sobre todos os assuntos, mesmo que nem sempre precise, Cecília Garcia. Que jeito bonitinho de falar, aquela que fala pra caralho, mesmo quando a gente quer que ela calhe a boca, né? Foi bem fofo, Gu, obrigado. Inclusive, depois que você voltou, você está irreconhecível, não tá me xingando mais. Eu sou outra pessoa, 2015 é outro ano. E aqui estou eu elogiando o Gustavo porque simplesmente não há a menor condição de tratar Jefferson Figueiredo de uma forma que não seja com escárnio neste podcast. Ele, uma pessoa deplorável, uma pessoa incoerente, uma pessoa que não entende nada, de nadica de nada, falando sobre Kevin e sua psicose. Então tá aí ele, gente. Se vira aí. Hoje a Cecília tá meio histérica, ignorem ela, ignorem que ela fala do Gustavo, do Vilto, do Kevin, de mim, de qualquer pessoa, por favor, gente. E eu sou o Cast, mas ignore a Cecília. E temos também a participação especial do Kevin aqui. Fala, Kevin. Nossa senhora, meu Deus, fecha as portas do comércio Nossa, agora. Não, era essa piada que tava pronta. Tchau, gente. Minha aposentadoria do Cast tá entregue. Até mais. Foi assim que meu amor me prendeu. Então, nesse cast de hoje, a gente quer saber aí se ser escritor é pra todo mundo. Alô? O que foi? Eu não tava ouvindo vocês, desculpa. Eu adoro começar mega empolgado, se você dizer alô. Alô? Alô? Tô ligando pra saber como você está. Eu tava doido, por isso resolvi ligar. Melhor Que horrível, música. cara. Obrigado, cara. Que horrível, cara. Tô com fome! Eu não sei onde eu tô e não sei quando eu vou encontrar comida outra vez. Henry, não é o que você deveria fazer. Você é um cozinheiro. Um cozinheiro faz. Um ladrão pega. Você não é um ladrão. Mas eu tô com fome. A comida virá, Remy. A comida sempre vem para aqueles que adoram cozinhar. Essa ideia de ser escritor, e qualquer um pode ser escritor, tem vários mitos. E tem um deles que eu acho um dos meus preferidos, que é, pra ser um bom escritor, pra ser escritor tem que passar fome. E antes de perguntar pra vocês o que vocês acham, eu sempre lembro de um livro do Hanson, Knut Hanson, que se chama Fome, e que ele é a história dele passando fome tentando ser escritor. Pra quem tem esse belo mito romântico, leia esse romance e depois pense 2 vezes antes de ter fome e escrever, gente. Essa coisa de preciso me sacrificar pela causa, eu preciso... é tão segunda geração do romantismo, tá tão caído, entendeu? Parem. Já a pessoa lembrou do Gabo falando sobre isso, né? Desse mito de que você precisa passar necessidade. E aí o Gabo fala, né? Claro, parece muito bonito na teoria, mas tenta escrever uma página sem tomar o café da manhã. Não, ele nem fala nenhuma página, tenta escrever uma linha, gente, sem o café da manhã. Ele não diz pra vocês ficarem sem comer um mês, uma semana. Uma página sem café da manhã. Não dá, gente. Ninguém consegue. Como é que tu vai te concentrar com o teu corpo gritando outra coisa? Procure no YouTube, eu não lembro qual é a entrevista que ele dá. E ele faz uma cara debochada de camisa aberta falando isso, tipo, vai, cara, vai nessa. Gabo lindo. Lindo, com 70 anos, alisando a pança, assim, né? Ele responde. Mais ou menos. Pelinhos brancos saindo pela blusa aberta. Não, e pior é que ele tá com... cara, ele tá com uma barriga muito saliente, uma camisa horrível, cara, de jeans, assim. Eu fico pensando, o Gabo tinha várias qualidades, mas esteticamente ele não sabia escolher roupas, gente. Não, cara. Não. Isso é outro mito, assim, que o escritor é um cara... Ele pode ser elevado intelectualmente, mas nas escolhas de roupa, gente... Nem todo mundo é
versão Oscar Wilde, né, cara? Então, o Lhosa é um cara que se veste bem. Sim, o Lhosa é um aristocrata e o Lhosa só escreveu porque ele come muito bem. Meu Deus. Ah, mas assim, isso tá ligado a essa ideia de sofrimento, né, cara? Tipo, não só fome, assim, mas... o cara tem que ter uma vida fodida. Tem que dar uma mãe prostituta pra ele, um pai alcoólatra, uns 3 suicídios na família. E aí ele vai dar um puta de um escritor. Aí a gente começa a quebrar os mitos do Saramago, cara. Tu quer uma vida mais pequeno burguês que o do Saramago? A vida mais linear de escritor que eu conheço. E, pô, ele é um grande escritor e ele não precisou de um suicídio. Ele tem uma vida bem... Até eu achei ele medíocre no sentido assim, não aconteceu nada de emocionante na vida dele. Assim, tipo, entendeu? Acho que o ponto mais emocionante foi o nascimento da filha dele. Mesmo assim, sei lá. Tipo assim... Nascem filhos por todos os lados, né? Tipo, não foi uma coisa... tá todo mundo parindo aí. Outra coisa que é muito recorrente quando se pensa na profissão de escritor é achar, como eu disse, que vai vir a iluminação e que a inspiração vai resolver todos os problemas. Então, que um belo dia você vai falar assim, bom, acho que seria uma boa ideia eu ser escritor. Aí você vai sentar na frente do computador e pum, daí vai sair Grande Sertão Veredas, entendeu? Pum, surgiu, do nada. Isso parece o Guimarães Rosa dizendo que, eu comecei a escrever um conto, daí ele foi crescendo. O capeta. Mentira, Guimarães Rosa, eu te amo, mas você, isso aí é paia, tá? Como dizemos aqui no estado de São Paulo, é paia. Mano, mó paia isso aí que você tá falando. Isso não orna. Ai, cara. Não, de fato, cara, eu acho que escrever é trampo, cara, entendeu? É trabalho pesado, é braçal. Mas assim, se tu não colar o rabo na cadeira e escrever... Barbaridade! Colar o rabo. Tudo que você precisa pra ser escritor é cola de rabo, entendeu? Na cadeira. Para tudo. Cola de rabo na cadeira, gente. Podcast de família. O que a família tradicional vai pensar de colar o rabo? Cara, a família tradicional não forma escritores, desculpa, gente. É verdade, isso é verdade. Acabamos de falar da vida pequena burguesa do Saramago, você me fala uma merda dessa. Não, cara, tem que ter alguma coisa de transgressivo no texto. Atenção, alerta, caga-regra. Mas falando em inferno, cara, uma coisa que eu queria comentar é que eu acho que um dos personagens mais legais do livro é o Diabo. É o Diabo, eu tô falando! O cara mais underground que eu conheço é o Diabo. Essa piada do Zé Cavaleiro é pior que as piadas do Vilto, cara. O cara mais underground que eu conheço é o Diabo, assim, é muito redundante. Não, é sensacional. Todo mundo vai pular no heavy metal do seu. Melhor trilha sonora, velho, pra esse cast, com certeza. Meu Deus, me fala em Zé Cavaleiro e me lembra que a única vez que eu estive fora do país, eu vi um aglomero de pessoas, eu fui ver, era um show ao vivo em Buenos Aires e era o Zé Cavaleiro que tava tocando. Enfim. Mas eu digo, venha e você traz a lenha pro meu fogo acender, cara. Então, a gente tem ainda mais algumas pessoas na nossa lista e, como sempre, a gente nunca consegue vencer a lista. O que é uma lista? O que é vencer? Então a gente vai só falar os nomes aqui e vão pedir um sim ou não aí dos meus amigos aqui. Eu não sou teu amigo, vamos parar o cast, para o cast. Eu não sou amigo. Não, no Facebook você é meu amigo. Se você é meu amigo, eu sou amigo de 500 pessoas no Facebook, a maioria delas eu não conheço, e umas aqui eu até desprezo, tá, Vilto? Ai. Complicado eu falar porque não é o tipo de livro pra mim, né? Então eu tenho que meio que sair do meu corpo pra conseguir analisar. Nossa, que profundo isso! Explique-me mais, Gustavo, como é que tu sai do teu corpo? Chico Xavier, drogas... Olha, a gente faz assim, você deita no chão, limpamente, respira profundamente... E começa a pensar em sacanagem. Não, mentira. Isso é uma overdose, Gustavo. Isso não é sair do corpo, isso é overdose, tá? Querendo ou não, antes que venha o imperialista. Sim, são imperialistas, cara. Os comandos também eram imperialistas e influenciaram toda a literatura. Então, eu acho que esses são, além disso que o Wilson falou, são importantes porque, pois, influenciam todo mundo, cara. Tu pegar um cara tipo Murakami influenciado, Galera influenciado. Porque, querendo ou não, o centro cultural do mundo hoje é isso. Mas eles são capitalistas porcos. Tá, foda-se, é verdade, mas isso não muda o fato. Eu acho que se a gente for pensar de uma maneira muito estanque, do tipo, mas é que não pode falar de tal
tal país, não pode falar de tal outro. Verdade, eu tenho N questões com os Estados Unidos, N críticas pra fazer. Eu morei lá durante 3 meses, fiz intercâmbio pra lá. Sério? Acabamos de descobrir isso, gente. Nossa, gente. Eu não sabia Dei disso, foto até no cara. Facebook. Era uma época que eu pesava um pouco menos, tava mais magrinha até. Olha que coisa, tava magra nos Estados Cecília Unidos, sou gorda no Brasil. Olha o que os Estados Unidos fez com ela, né, cara? Estados Unidos até me emagreceu, vejam vocês. Não, eu fui pra lá na posição de... Imigrante eu fui pra legal. trabalhar. Não, quem me dera. Tu entrou pelo México. Como é que atravessava no deserto, Cecília? Fale mais. Ah, eu só mostrei os peitos e deixaram eu entrar. Foi mais fácil pra mim. Deixei vocês sem graça, né? Vocês não esperavam isso. Mas é verdade. Nem os americanos esperavam. Ô, louco, nossa, pode entrar. Baixa essa blusa, mulher, pelo amor de Deus. A história de como o Murakami começou a escrever, eu acho que é uma das mais bizarras que existe, cara. Ele tava vendo um jogo de beisebol, e aí ia Cult Shallows, já começa mal pelo nome do time, né? Aí ele viu o cara dar um home run e simplesmente olhou assim, cara, eu podia começar a escrever um romance. E ele foi pra casa, ele tinha um bar, ele fechou o bar mais cedo naquele dia e começou a escrever um romance. E assim o Murakami se tornou um escritor. Vocês imaginam a cena, o cara dando uma tacada, ele, cara, pior que isso dá um romance, né? Não é isso. Ele olhou e tipo, eu posso fazer um romance porque o cara deu um home run. Faz todo sentido, né, cara? A reação bovina. Isso explica várias coisas dos romances do Murakami, cara. Vários. Nossa, com certeza. Não, na verdade, isso mostra que nada faz sentido, cara, na vida do Murakami. Exato. E aí, Ceci, o que tu tem mais de bizarro pra contar pra gente? Bom, eu vou contar então a história do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha que escreveu Os Sertões. Vocês sabem o que é Os Sertões? Alguém de vocês leu Os Sertões? Sim. Eu li esse ano depois de ter passado da 5ª página, cara. Eu li a versão legal dessa história, que é a que o Lhosa escreveu, a Guerra do Fim do Mundo. Nossa, que idiota. Bom, Os Sertões é um livro que a primeira parte exige certa determinação, né, do leitor, e a segunda parte vai que vai. Bom, eis que Euclides da Cunha, super conceituado, era casado, tinha um filho, que chamava Euclides também, porque criatividade é tudo na vida. Freud explica várias coisas nisso já. E aí... Casa de ferreiro e espeta de pau, né, cara? Aí, vamos ficar parar de falar espeto e pau, essas coisas, porque aqui o caso é adultério, então é meio grave ficar falando de espeto e pau. É o Mr. Catra aí, gente. Nossa. Opa. Aí, o que aconteceu? A mulher do Euclides da Cunha meteu uma galhada nele, traiu, tinha um amante e tal, que era um militar. Aí o Euclides, machão, falou, vou catar esse cara de bala, vou matar, não sei o que. Ó, bala aí de novo. Bala é a palavra do cast, né? Faça um drinking game. Né? Cada vez que vocês ouvirem a palavra bala, shot pra dentro. Ele trocou balas com o amante e morreu. Foi morto Euclides da Cunha numa troca de tiro com o amante da mulher. Como se isso não bastasse, o filho, o Euclidinho, que meio, cara. A gente já sabe qual vai ser o nome do filho do Cecília. Nossa, cara. Euclidinho. O filho ficou bolado, né? O amante da mãe matou o pai. O filho não ficou muito bem com essa história, né? E aí ele virou e falou assim, vou vingar papai. Foi lá, e aí adivinha o que aconteceu? O amante matou o filho também, velho. Esse cara era invencível, né? Era o Blanca do Street Fighter. Ou mostra que a família Cunha não sabia tirar também. E isso era um problema geracional. Cara, mas é uma história... Eu tô rindo, eu tenho risadas frenéticas quando eu lembro dessa história, porque eu acho uma coisa muito bizarra. E que fatalmente vai acontecer no Brasil ainda, né? Tipo... Cecília, conte mais uma pra nós. Eu vou contar uma das minhas preferidas de todas. Nossa, que é medo. A história do Olho Roxo de Gabriel Garcia Eu Marques. pensei que ela ia dizer a história do olho. Eu ia dizer, não, Ceci, não é esse cast. A história cast. do olho, porém, de Gabriel Garcia Marques. Cara, essa história do Olho Garcia Marques é aquilo que o Vilto falou. É a única coisa que move a América Latina inteira, não importa de sexo ou gênero, é isso que a Cecília vai contar, gente. É assim, temos 2 amigos fodões latino-americanos, Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Eles são amigos, são casados, passeiam juntos, vários passeios no parque, várias voltas no Ibirapuera. Mentira, tô fantasiando, rolezinho. Ibirapuera, cara. Vários rolês de bike nas ciclovias. E aí, eis que acontece do nada um rompimento. Os dois, né, o Gabo morreu e morreram sem se conversar, e acabou, e fim, e foda-se, meio isso. E as pessoas, mas o que foi? Mas o que aconteceu? Há muitas histórias que circundam isso.
isso, né? Até porque o fim dessa amizade teve como sequência uma foto de Gabriel Garcia Marques, aquela coisa linducha, fofa, com olho roxo. Vejam vocês. Então as pessoas, mas o que foi? Mas o que aconteceu? Um lado da história diz que Mário Vargas Llosa, uma pessoa extremamente geniosa, difícil e tal, e ciumenta, teve um acesso de ciúmes da proximidade de sua esposa com o Gabo. Então eles eram todos muito amigos e assim, não rolou nada, mas o cara era louco de ciúmes, era isso aí, e pau na cara e pronto, acabou. Outro lado da história diz que houve um tchererê-tchê-tchê. O Jefferson é o cara que se empolga. Entre o Gabo e a esposa do Llosa. Pessoalmente, eu tendo a acreditar que não rolou nada. Por mais que eu fique brincando, já tenha brincado, inclusive no cast do Gabo, que a gente fez de homenagem, eu zoei. Falei, o Gabo pega a mulher dos outros, né? Eu tendo a acreditar que não aconteceu nada, né? Principalmente pelo tipo de relacionamento que o Gabo tinha com a esposa dele. Mas nunca saberemos, não é mesmo? Eu sei que o Llosa foi lá e meteu a muqueta na cara do Gabo e eu amo essa história, porque mostra que esses escritores vencedores do Nobel também tem dia de gente como a gente. Gente da gente. Também tem dia de, busão lotado, tô puto. Também tem dia de quem é essa vaca no seu WhatsApp. Quem é essa vaca no seu WhatsApp? Eles também tem esses dias e eu amo essa história. É isso. Cara, eu acho essa história muito foda por um motivo, cara. Porque mostra que tu pode ser um prêmio Nobel, tu pode ser o Llosa lá, com sua aristocracia, mas, cara, o sangue latino às vezes canta. E quando canta, cara, o olho não importa de quem vai ser, mas vai tomar, cara. Vai tomar no meio. Cara, sabe o que eu lembrei, cara? Né? Começar a falar de latino e tal. Tipo, a história não é do escritor, mas a história, tipo, tem a ver com o Homo Literatus e com o Roberto Bolanho. Foi uma vez que a gente pegou e o Roberto Bolanho, escritor chileno, né, gente? Bolanho, aquele que o Jefferson gosta, que a gente já falou um monte de vezes aqui, o Bolanho, gente. Aí a gente vai lá e posta uma foto no Facebook do Homo Literatus, daí coloca, né, que é o Bolanho sentado numa calçada com a mulher dele vendendo bijuterias. Aí surge um indivíduo, eu não lembro quem que era, cara, eu acho... É uma pessoa que tem uma foto de golfinho, eu lembro disso, gente, é uma pessoa Nossa, não precisa denunciar a pessoa. Eu lembrei do nome dela, mas eu não vou falar aqui. Não, mas eu lembro, Por favor, mas é um mínimo, detalhe né? sério, ela tem uma foto de golfinho, isso me dá muito Cara, medo. e ela comentou alguma coisa do tipo assim, nossa, eu não sabia que a vida do Chaves foi tão sofrida. Nesse momento, ambos Bolanhos se olham no México e pensam, puta merda. Pensam mais o Ai, cara, eu ri muito quando eu vi isso. Foda, cara. velho, que foda. É difícil. Não tá fácil nem pro Chaves, imagina pro Não tá Bolanho. Muito bem, minha gente, hoje nós vamos falar de temas polêmicos, porque 30 minutos é polêmica, eu já comi um plural pra variar, né, falei o nome do podcast errado, olha só, cara, é por isso que eu sou o pior host da podosfera, com muito orgulho, né, mas hoje nós vamos fazer um remake de um tema que nós já gravamos na época do Literatuscast, que é pra falar sobre best-sellers versus clássicos, aliás, que foi o tema onde a Cecília debutou em podcasts, olha só, Cecília, acho que você deveria estar nostálgica. Debutou. Não, tirem o foco da Cecília. Debutou. Essa é a palavra, assim. Todo vocabulário você escolhe debutou. Desvirginou seria pior, pode ter certeza. Eu já falei. Eu tava pensando várias putarias aqui. Penetrou na podosfera. Pensei várias merdas. Meu Deus. A Ceci sempre tem um sinônimo bem melhor, né? Mais profundo, tocante. Nossa senhora, Jefferson. Eu nem comecei, não te preocupa. Deixa eu aquecer. Sempre tem alguém que pode baixar o nível mais ainda, né? Meu Deus do céu. Começou então. Isso já é uma coisa meio clássica do 30 Minutos, né? Falar desse tipo de abordagem, assim, bem definida do tema, bem seguindo a pauta, né, Luciene? Sim, verdade. Já recebi aqui a pauta com um mês de antecedência, são 3 laudas autenticadas em cartório. Muito obrigado, senhor Viltor Reis. Ele usou o termo lauda, Luciene, eu te amo. Tava com muita saudade, velho. Só você, pra atenção. Lauda, a essa hora da madrugada, velho.
velho. Pauta é mito, não existe nos 30 minutos. Mas muito bem, vamos entrar no tema então, deu de besterol. Aliás, vamos falar do besterol dentro do tema agora, né, que é o mais importante. E eu quero começar perguntando pra vocês, assim, essa questão, né? Vocês leem clássico ou leem best-seller? Como é que é a relação de vocês com essas duas coisas que eu queria saber se são ou não polos inversos? Começando pelo Sr. Gustavo. Olha só, sempre eu abençoado. O autor do novo best-seller. O Gustavo desprevenido. O Gustavo tá jogando Tetris no computador. Aí ele fala, eu quero o Gustavo. Tipo isso. Bom, eu leio mais... Eu poderia dizer que é mais clássico, mas não necessariamente aquele clássico antigo. A minha leitura ela não fica restrita, sei lá, ao Don Quixote ou aos autores alemães do século XIX, aos gregos. Eu acho que eu sou mais um clássico, digamos assim, do romance em diante, né? Quando o romance vira um gênero. Vocês notaram a fala do Gustavo? Eu sou mais um clássico, entendeu? O Gustavo se define como um clássico, isso diz muito. O cara não tem limite nenhum, né, velho? É essa a bosta, é qualquer coisa. Eu sou mais um cara de clássico. Eu sou mais um cara de clássico, olha só. Cala a boca. Esse cara sou eu, o cara que lê Don Quixote à noite. Tá foda, mano, tá. E Cecília, por que você odeia best-seller? Nossa, que filho da confusão. Por que eu odeio o livro do Gustavo? Diga isso. Ó, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa explicar que a diferença que a gente tá fazendo é entre o best-seller, agora vamos ser apedrejada loucamente. O best-seller não arte literária. Ou seja, é Nossa, momento monólogo. Porque a arte literária. Agora tá tocando Vivaldi aqui pra mim, mas foda-se. Porque Shakespeare era um merda, vai, vocês falam. Igual Tolstói. Não, o que eu tô querendo dizer é assim: a gente tá diferenciando basicamente o joio do trigo. A gente tem, tu pode por É isso que eu ia dizer, peraí, a gente não, a gente vírgula. Quando a gente fala best-seller e diferencia de clássico, a gente tá fazendo uma diferenciação de que gênero, então? Peraí, vocês vão arregar agora? Vai ficar com medinho de falar? Não, eu não vou, eu simplesmente não compro esse discurso, só isso. Não, tô querendo dizer assim, falando sério agora. Quando a gente fala do clássico, a gente tá querendo dizer de algo que foi legitimado por um grupo de pessoas e que se tornou uma cultura legítima. Então existe todo um capital cultural em volta dessa cultura legitimada que torna a leitura desses livros algo considerado melhor, mais requintado, mais refinado, símbolo de pessoas mais inteligentes. Então essa diferenciação, ela vem daí, certo? Dessa proposta. Se a gente concorda com ela ou não, as problemáticas que tem, aí são infinitas e vamos lá. Eu não odeio best-sellers, ao contrário do que disse esse cidadão aí. Como é que é seu nome mesmo?